Certo, está mostrando a você todos os detalhes. A informação importante a essa altura é que no treino, no warm-up, o treino de aquecimento que acontece 4 horas antes da prova, Rubens Barrichello foi o mais rápido, ele virou em 1:41.679. David Coulter da McLaren foi o segundo, Mika Häkkinen foi o terceiro, Irvine foi o quarto. Você está vendo aí o carro de Ricardo Zonta, que larga na 13ª posição. Schumacher foi apenas o quinto, o Herbert foi o sexto colocado, esses foram os 6 primeiros. O Pedro Paulo Diniz foi o 8º mais rápido no warm-up e o Ricardo Zonta o 13º, isso no treino que dura meia hora antes da corrida, são 4 horas antes da corrida, ele tem meia hora de duração. Você está vendo aí os carros prontos no grid de largada, daqui a pouco eles partem para a volta de apresentação de aquecimento de pneus e nós vamos para as 56 voltas deste grande prêmio da Malásia, que pelos treinos de ontem promete muitas emoções. Voltamos com o Luiz Roberto. Tá certo, Galvão Bueno. Agora que você está por dentro de tudo do GP da Malásia, uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, em definitivo, com a largada e todas as emoções da prova. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Ó, Magali, o carro tá saindo. Tá louco? Vou deixar o meu carro no sol? Amor, o sol tá tão fraquinho. Olha ali outra vaga. Eu só paro na sombra. Ali, embaixo do coqueiro. Agora sim. Tá vendo, amor? Custou muito arrumar uma sombrinha. Você tem que entender que o meu carro tem pintura perolizada e os raios infravermelhos machucam o pigmento. É um coco. Para proteger mesmo o carro que você ama, passe no posto Ipiranga, onde tem tudo para o seu carro e para você. Ipiranga, apaixonados por carro, como todo brasileiro. A mesa desse bar é meu segundo lar. Encontro com a moçada, bato ponto todo dia entre uma Antártica e outra. Derramo filosofia, altos papos, papo de som. Ô grande, traz uma Antártica, que papo tá bom. Papo de bola, o papo que vier. Ô grande, outra Antártica, que todo mundo quer. Abre a roda, pega mais na geladeira, mais Antártica gelada, que é papo pra noite inteira. Papo de bar, eu digo Antártica, Antártica. Quando algum dia a idade vier e o tempo passar, quem terá ciúme, quem vai se preocupar? Ficar ao lado pra me agasalhar. Quando a tardinha... O Banco Real está lançando um prêmio para quem tem experiência de sobra, um prêmio para quem não perdeu a vontade de criar. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. Informe-se nas agências do Banco Real. Eu sou o vento, eu zombo do tempo. No vazio, eu crio a velocidade, a forma perfeita no meu voo, a emoção. O ano 2000 chegou, de Vectra. Em nome do vento, parabéns. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo com as imagens do circuito Sepang, Kuala Lumpur, Malásia. Já todas as emoções do Grande Prêmio da Malásia, que tem, você vê aí, 5.542 metros. Um circuito com várias curvas em sequência de alta, algumas freadas fortes. Você vê ali o desenho do circuito. Agora há pouco você pôde dar uma volta na pista, sentir, conhecer ali cada reta, cada curva. Um circuito belíssimo, de dimensões excepcionais, a largura da pista, com ótimas áreas de escape, com todo o conforto, todo o modernismo, muito luxo até, em todas as suas instalações. Um pit lane, ou seja, aquela parte interna do box, onde os carros passam ali do lado de dentro, do muro para dentro, em relação ao box, muito larga, muito mais do que o normal, muito mais do que o costumeiro na Fórmula 1, nos circuitos europeus, e até no próprio circuito brasileiro aqui de Interlagos, que é utilizado na Fórmula 1, você vê que tudo é espaçoso, tem tudo muito espaço, muita tranquilidade. Aí as nuvens que cobrem o circuito, mas não são nuvens carregadas, mas essa noite passada, quando eram 8:30 da manhã aqui, no Brasil, choveu muito forte nos carros terem que parar nas autoestradas. Você viu ali o grid de largada trazendo Schumacher e Irvine, a Ferrari na primeira fila.
Depois, Hakkinen com a McLaren, 1,48,166 na quarta posição. Coulter é o terceiro, Hakkinen é o quarto, a segunda fila da McLaren, a primeira fila da Ferrari, a terceira fila Herbert e Barrichello, terceira fila toda da Stewart. E Rubens Barrichello foi o mais rápido no warm-up. A quarta fila traz a Benetton de Wurz e depois a Williams de Ralf Schumacher. A quinta fila traz a Jordan de Damon Hill e depois a BAR, a Bar de Villeneuve. Aí vem a sexta fila, 11ª posição para a Fisichella com a Benetton, 12ª posição para Olivier Panis com a Prost. Panis que fica desempregado a partir da próxima corrida, um bom piloto e que fica desempregado. Depois você viu lá Zonta e Frantzen. Aí a 15ª posição de Alesi com a Sauber, Alesi que vai para a Prost, e Zanardi com a Williams. 17ª posição para Pedro Paul Diniz, que continua na Sauber no próximo ano. E 18ª posição para Trulli, que sai da Prost e vai para Jordan. 19ª posição para Genet. 20ª para De La Rose, uma Minardi e uma Erros. Depois, de novo, uma Minardi e uma Erros. Luca Badoer na 21ª posição. E Takagi, o japonês da Erros, na 22ª e última posição. Já já os carros partem para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. A temperatura é de 30 graus, a temperatura na pista 40 graus, um pouco mais suave, portanto, o calor em relação a ontem nos treinos, quando tínhamos 32, 33 graus de temperatura, e passando dos 48 graus a temperatura da pista. Já já os carros vão partir para esta volta de 5.542 metros, girando pelo circuito de Sepang, na volta de apresentação de aquecimento de pneus. Pode-se decidir o campeonato. Se Mika Hakkinen vencer a prova e Irvine não chegar em quarto, no mínimo, o Mika Hakkinen sai campeão da Malásia. Logo numa primeira prova na Malásia, em Kuala Lumpur, já pode conhecer aí um campeão, um bicampeão mundial da Fórmula 1. Reginaldo Leme. Lá vão eles daqui a pouco, restando apenas uma luz vermelha. Lá vão eles para a volta de apresentação de aquecimento de pneus. Uma prova que promete muito, porque o circuito se mostrou veloz, se mostrou rápido, tem pontos de ultrapassagem, mas também se mostrou traiçoeiro. Isso deu para sentir no treino de ontem. Bom dia, amigo da Globo. O calor abafado, um circuito onde, inclusive, há até uma recomendação médica para os pilotos. Alguns até tomaram soro antes da corrida, tal o desgaste que a corrida promete. Um circuito que favorece ultrapassagens, com Schumacher na pole 1 segundo mais rápido que todo mundo, e o Irvine, seu companheiro de equipe, que está na luta pelo título na primeira fila. Qual vai ser a atitude de Schumacher? Esta é a grande pergunta, esta é a grande curiosidade de todo mundo, porque ele declarou que voltava, mas para ajudar Irvine, precisaria que o Irvine estivesse pelo menos uma posição apenas atrás dele, para que ele pudesse dar o lugar para o Irvine. Do resto, de qualquer outra forma, ele não vai ajudar, vai correr por ele mesmo. E de Hakkinen? Hakkinen, o grande medo dele era a chuva, que todo mundo esperava a chuva aí, porque choveu durante muito tempo, a semana toda, mas só não choveu na classificação e não está chovendo, e nem sequer a ameaça de chuva hoje na corrida. Então nisso ele até deu sorte. Não há chuva, não há possibilidade de chuva. O resto é ver o que ele faz também na corrida. É provável que ele corra, olha, já tem problema na volta de apresentação, talvez em função até do calor e da temperatura aí bastante abafada, o Trulli já fora da prova. Vamos observar o Hakkinen, que deve ficar de olho em Irvine, sem se importar com o Schumacher. Olha, esse carro parado ali fica estranho para a largada, hein? Porque o Trulli abandonou o carro na pista. O Trulli abandonou o carro na pista. É importante, então, ficar de olho agora aí na reta de chegada para ver a movimentação. Se tem bandeira amarela agitada, eles vão abortar essa largada. Porque o carro do Trulli ficou parado de forma estranha ali na pista. Schumacher larga na primeira posição, é o pole position no seu retorno na Fórmula 1. E terá a seu lado, olha que bonitas imagens, como são bonitas as imagens realmente do circuito. Parece uma pintura, um quadro. Schumacher larga na pole position com Irvine ao lado dele. Aí a guerra dos pneus. As informações são as mais diversas. A explicação da Ferrari ter andado talvez tão mais rápido ontem no treino, estaria com pneus super macios, enquanto a McLaren estaria com pneus macios. Quer dizer, você transporta isso, faz um duro e outro mole, para ficar mais fácil, vai, do que o soft e o extra soft, como eles chamam lá. Aí a torre principal
que chama atenção no circuito de Sepang. O Trulli ficou parado lá na pista, tem que tirar o carro do Trulli para poder dar largada. Aí vem os carros se posicionando, você está vendo aí a equipe Prost. O Trulli foi ali para dentro, os carros vêm chegando para o grid. Vem chegando os carros no grid. Fica vaga ali a posição do Trulli. A Ferrari de Schumacher pelo lado de fora, a Ferrari de Irvine pelo lado de dentro, Coulthard pelo lado de fora com a McLaren, por dentro o carro de Mika Häkkinen. Lá atrás o carro que normalmente é dirigido pelo brasileiro Alex Dias Ribeiro, que traz o Dr. Sid Watkins no comando médico da Fórmula 1. Aí a primeira luz vermelha, a segunda, sobra a adrenalina, sobra o giro dos motores. Vamos para a largada, Schumacher por fora, Irvine por dentro. Apagou, aí vão eles, largando Schumacher. Irvine fecha, larga bem Irvine. Vem Coulthard, Häkkinen cai lá na quarta posição. Rubinho tenta por fora. Vem por dentro o Johnny Herbert, mexeu de um lado para o outro o Häkkinen. Schumacher e Irvine, os dois largam na frente. Coulthard deixa Häkkinen passar para assumir a terceira posição. Schumacher é o primeiro, Irvine é o segundo. Häkkinen é o terceiro, Coulthard é o quarto. Deu uma pisada errada ali. O Coulthard, por isso o Rubinho foi para cima. Aí você vai vendo, Schumacher na primeira posição, Irvine em segundo. Eu dizia ontem que se houvesse um verdadeiro jogo de equipe aí, o Schumacher podia deixar o Irvine passar e se mandar e ele segurar o ritmo dos que viriam atrás para dar espaço para o Schumacher. Isso não acontece. Aí você vai vendo a Jordan já ficando fora da prova de Damon Hill. Penúltima corrida na Fórmula 1 de Damon Hill. O Damon Hill ficou na primeira curva com um problema no câmbio, pane elétrica no acionamento do câmbio. Na primeira curva, no Grande Prêmio da Europa, a última. E agora o Hill. Alguém toca no Hill, ele roda. Ali a confusão. Você vê ali o Hill. Pela posição de largada do Hill, o Fisichella vinha logo atrás dele ali. Aí você vê ali que o Damon Hill não é exatamente uma repetição da história de Nürburgring, porque lá o Hill teve um problema mecânico que travou o carro e ficou parado. E aí acabou provocando aquele acidente, saiu o Mika Sala para um lado, saiu para o outro o Wurst, e o Wurst foi pegar o carro do Pedro Paulo Diniz. Schumacher é o primeiro, o segundo é Irvine, o terceiro é Coulthard, o quarto é Häkkinen, o quinto é Barrichello, o sexto é Herbert, são os 6 primeiros, o sétimo é Wurst. Villeneuve é o nono, o décimo é Alesi, o 11º é Frentzen. Aí você vê como o Schumacher vai abrindo. Irvine tem certa dificuldade ali para segurar o Häkkinen, Coulthard é o terceiro. Häkkinen é o terceiro, Coulthard é o quarto, o Rubinho Barrichello vem na quinta posição. Pedro Paulo Diniz vem na 18ª posição. Ricardo Zonta perdeu posições, vem na 19ª posição. Ele teve que dar uma tirada de pé ali, para não bater naquele momento em que tocaram no Damon Hill, porque ele estava logo atrás ali. Vinha o Hill, Villeneuve, Fisichella, Panis e depois o Zonta. E aí o Zonta perdeu posições. Galvão, o Häkkinen está bem melhor, com o carro bem mais ajustado do que o Irvine, sem dúvida nenhuma, mais equilibrado. E se ele está com pneu duro, o Irvine com pneu mais duro, o Irvine com pneu mais macio, aí a vantagem é total do Häkkinen. Fisichella vai para o box. O Fisichella que deu o toque no Damon Hill. Vai para o box Fisichella. Serão 56 voltas no Grande Prêmio da Malásia. Você viu o Schumacher, você viu o Irvine, Mika Häkkinen, Coulthard, Rubens Barrichello, vem bem, tá aí o Fisichella. Aí o Giancarlo Fisichella. Você vê ali o trabalho. Não vai dar mais não. Aí já parou. Ali o mecânico fez sinal que não vai dar, vai abandonar o Fisichella. Damon Hill abandona e Fisichella também. E Schumacher completa mais uma volta. Completa 2 voltas de Schumacher e o Irvine vem ali, perseguido de perto, realmente, pelo Mika Häkkinen. Depois vem o Coulthard e Rubens Barrichello. O Rubinho vem ali a 7 décimos atrás. Schumacher, Irvine, Coulthard, Häkkinen e Barrichello.
Você vê a preocupação do Irvine, porque os carros normalmente saem muito de frente aí nesse circuito. E a preocupação do Irvine, inclusive na tomada, ele abrindo muito mais a curva, porque já está lutando contra essa saída de frente, enquanto o Hakkinen vem atrás dele já pressionando. Aí Schumacher, Irvine, Coulthard, Hakkinen, Barrichello e Herbert. Aí o Wurz, depois o Ralf Schumacher, Villeneuve, Alesi, Frentzen. São os 12 primeiros colocados. Zanardi, Takagi, Badoer, Panis, De La Rosa e Pedro Paulo Diniz. Aí você está vendo o carro de Rubens Barrichello, Rubinho que vem na 5ª posição. Aí Schumacher, Irvine, Coulthard, Mika, Rubinho, logo depois o Johnny Herbert. 3 voltas completadas no total de 56. Vem Schumacher para completar mais uma volta. 3 de 56 voltas. Leva a vantagem de 1 segundo e 20 milésimos o Schumacher para o Irvine, que leva a vantagem de 7 décimos para o Coulthard, que leva 1 segundo de vantagem para Hakkinen. E depois ali, 1 segundo e 2 a vantagem de Hakkinen para Barrichello. Zanardi vai para o box com a Williams. O Trulli acabou largando dos boxes. Você viu que ele deixou o carro na pista, conseguiu voltar para o box e largou com atraso dos boxes. E ali a volta do Zanardi. E sempre o Schumacher na frente. Mas repare agora, Reginaldo, que o Irvine já não tem tanta pressão do Coulthard, que outra vez coloca a roda ali na terra. Parece que está andando no limite extremo o Coulthard no jogo de equipe, ele tentando aproximar, o Schumacher abrindo, olha só. Schumacher abrindo para Irvine. Aí o Schumacher abrindo para Irvine, no jogo de equipe, ele dá uma enroscada ali, o Irvine foi meio tímido na ultrapassagem, mas isso é a ordem da equipe. Essa é a lógica, absolutamente a lógica. O Schumacher tem toda a competência do mundo para segurar o ritmo ali das McLaren. Olha só o que vai acontecer agora. No momento exato em que eu dizia no momento exato que o Coulthard já não tinha ação para cima do Irvine. Por isso a Ferrari deu a ordem. O Coulthard não tinha ação para cima do Irvine. Então passa a ser muito prático, muito simples ali. Olha o Schumacher, como vem, como traz para o meio do traçado na linha. O Coulthard para passar aí vai sofrer muito. Se o Irvine conseguir dar uma escapadinha, o Schumacher tem condições de se manter na frente das McLaren. Porque o Irvine vinha já escapando da ação e da pressão do Coulthard. Agora o Irvine vem em primeiro, vai partindo, vai tentar partir para a vitória. E o Schumacher veio para isso. Para isso ele veio e obedeceu. O medo era que ele não obedecesse. Isso poderia ter acontecido desde a largada. Mas o Jean Todt, malandro, esperto, preferiu o quê, Reginaldo? Sentir a condição, olha só. O Schumacher talvez ele tenha problemas então, porque o Coulthard passa. Então não foi essa coisa de bonzinho do Schumacher não. Então não foi jogo de equipe não. Vai ficando o Schumacher. O Coulthard passa. O Mika Hakkinen vem ali atrás. O Hakkinen vai para cima do Schumacher. O que dava a impressão clara é que era um jogo de equipe e mostra que o Schumacher está meio enrolado aí na parada, Reginaldo. Ei, você viu na própria manobra que quase os dois se enroscam, porque o Irvine realmente foi tímido na tomada de decisão. Agora, ou será que veio da Ferrari a seguinte ordem? Deixa o Coulthard passar também e segura o Mika Hakkinen. Pois é, também pode ser exatamente isso, porque o Coulthard é quem estava fazendo muito bem o jogo de equipe, ajudando o Hakkinen, ele pressionando o Irvine, mas agora fica aí a luta direta do Schumacher com o Hakkinen, sempre lembrando que em 2 anos anteriores a atitude do Schumacher em relação àquele que disputava o título, né? Que num caso foi o do Villeneuve e do outro o próprio Hakkinen. Amigo, olha o Schumacher vindo para cima de novo. O traçado é diferente, é uma forma diferente de conduzir. Também o Coulthard jogou o carro por dentro ali para cima do Schumacher. E o Schumacher teve que ir com uma roda na terra, o Coulthard passou. A verdade é que Irvine é o primeiro colocado, o Coulthard é o segundo, o Schumacher é o terceiro, o quarto é Mika Hakkinen, o Rubinho vem colado ali na 5ª posição. E vem com muita ação o Rubinho na 5ª posição, o Herbert é o sexto. Aí vai no primeiro. E ficou ali, não teve problema não. Ficou ali o Schumacher.
Pedro Paulo Diniz é o 16º colocado. Zonta é o 18º. Irvine é o primeiro, Coulthard é o segundo. Ficou com muito mais atração essa decisão de campeonato com a presença do Schumacher. Vamos lá tentar dar o tempo, o Irvine fazendo 1:43.972. Essa é a melhor volta até aqui foi a volta do Irvine. Uma comparação com o Coulthard, por exemplo. 1:44.329. O Schumacher não esperava isso não, hein? Schumacher não esperava isso não. Schumacher não esperava esse mergulho ali. Ele deve ter dado uma erradinha, deu uma escapadinha, abriu, permitiu que o Coulthard mergulhasse por dentro. Você vê que os carros estão muito menos rápidos do que no treino de classificação. A diferença é muito grande, de quase 4 segundos, 3 segundos e meio. Isso significa que os carros estão realmente bastante pesados, porque a maioria pretende fazer apenas um pit stop, mesmo quem está de pneu extra macio. Aí vem Irvine na ponta. Essa situação, por exemplo, é tudo que a Ferrari gostaria. Porque o Irvine tem 60 pontos, Mika Häkkinen tem 62, o Irvine tem 60. Com isso, se terminasse assim, aí você vê o Pedro Paulo Diniz enroscado ali com a Minardi. O De La Rosa tentou mergulho por fora, que não ia conseguir, mesmo o Pedro Paulo manteve a linha e seguiu e foi embora, e o De La Rosa ficou do lado de fora da pista. Se a corrida terminasse assim, ela está só começando, mas as contas vão sendo feitas. O Irvine iria para 70 pontos e o Mika Häkkinen, com a 4ª posição, marcaria 3 pontos indo para 65. E o Irvine chegaria na decisão, na última corrida do ano, com 5 pontos de frente. A volta mais rápida agora é do Coulthard, 1:43.227. Ele tenta mergulhar para cima do Irvine. E o Schumacher fica lá atrás, segurando ali o Mika Häkkinen. Você vê ali o Rubinho menos de 1 segundo atrás do Mika Häkkinen. Vem tirando a diferença o Rubinho em relação ao Mika. Irvine 43,6, Coulthard 43,2. Irvine 43,9, Coulthard 44,3. Irvine 44,8, Coulthard 45,7. Nas últimas voltas o Coulthard foi muito para cima do Irvine e está se aproximando ali. Você vê que o Coulthard vem chegando ali para cima do Irvine. O Irvine dá a resposta imediatamente. Na aproximação do Coulthard, ele tenta dar a resposta imediatamente. E o Coulthard nessa volta vem outra vez mais rápido pela primeira parcial da pista. Vamos. Aí a confirmação do número de voltas. Com o Irvine em primeiro, Coulthard em segundo, Schumacher em terceiro. A 4ª posição de Mika Häkkinen. Rubinho vem em quinto. 7 voltas completadas. 1 segundo e 1 a vantagem de Irvine para Coulthard. Depois há uma vantagem maior de 1 segundo e 1 para 3,5. São 2 segundos e 4 de Coulthard para Schumacher. O Häkkinen vem logo ali atrás. 9 décimos atrás de Schumacher. E o Rubinho Barrichello vem 1,6 atrás de Mika Häkkinen. São 5 primeiros. O Herbert é o 6º colocado. Sempre Ferraris, McLarens e Stewarts. Pedro Paulo Diniz sobe para a 14ª posição. E você vai vendo aí o Zonta fora da pista, já fora da prova. Aí Ricardo Zonta, que fez um treino muito bom. E tem que olhar ali, que senão vai começar a pegar fogo ali. O bombeiro tem que chegar, ó. Isso aí, ó. As chamas começando a aparecer ali. Aí você vai ter a repetição na hora que lançou o motor Supertech. É o Renault, né? Aí joga óleo na própria roda, amigo, não tem jeito. O motor estoura, joga óleo para trás, joga óleo na roda traseira. Aí o piloto não tem o que fazer. Ele vira absolutamente passageiro. Passou ali da caixa de brita, parou na grama, ele já desceu e depois o óleo cai nas partes quentes e começa aquele fogo ali. É, a penúltima corrida que a equipe BAR faz com o motor Supertech. A BAR que no ano que vem vai ser praticamente oficial da Honda, e também o Ralf Schumacher fora. A BAR vai ser praticamente oficial da Honda, que vai ter motor Honda e também câmbio e até o chassi desenvolvidos pela própria Honda.
Vamos ver se também foi um problema de motor ali. Você vê aí a equipe Williams, porque aquele é um outro motor Renault Supertec. Pode ter também estourado ali, jogou óleo para trás. E o Ralf Schumacher também ficou na caixa de brito. E olha a pressão do Coulthard em cima do Irvine. Absolutamente não é tática o Schumacher ficar ali na frente do Mika Häkkinen, permitindo essa pressão do Coulthard, porque o Coulthard sai para uma corrida suicida. O Coulthard sai para uma corrida suicida, porque aí vale todo o jogo de equipe. O Schumacher está na frente do Mika Häkkinen, só que o Coulthard quer o quê? Ele vai para cima do Irvine e se chegar em possibilidade de ultrapassagem, ele vai jogar o carro para cima do Irvine. Ele não tem nada a perder, o Irvine tem um título mundial para perder. O Coulthard é, desde o começo da corrida, o piloto que melhor faz, que melhor executa o jogo de equipe. Inclusive, quando ele estava ali atrás do Irvine, mas ainda com o Schumacher na liderança, preparando mesmo a corrida para o Häkkinen, porque tanto ele quanto o Häkkinen demonstram que tem o carro mais equilibrado. E há aquela história, embora a Ferrari, com o pneu mais macio, também tenha a intenção de fazer um pit stop só, não é nada certeza que isso seja possível. Então a McLaren, sim, com os pneus mais duros, pode fazer a corrida com um pit stop só. Aí a repetição do Ralf Schumacher, como ele rodou, saiu da pista. Aí não teve fumaça, não teve óleo, não teve motor, não teve nada. Foi o Ralf mesmo que não se entendeu com a curva. Como o Coulthard, olha que você viu como ele outra vez ia passando da zebra ali. Anda num ritmo extremamente forte. Aí, Rosaí, Takagi, vem devagarinho. Vem chegando devagarinho. O japonês Takagi. E vai em a perseguição implacável de David Coulthard. Depois de 9 voltas, Irvine, Coulthard é o segundo. 0,6 a diferença. Schumacher é o terceiro. Häkkinen um pouquinho mais atrás em quarto. Rubens Barrichello sempre sustentando ali aquela condição de segundo e meio, segundo e 6 atrás do Mika Häkkinen. E o Johnny Herbert já vem praticamente 4 segundos atrás do Rubinho. Muito bom o desempenho do Rubinho. Como está pensando aqui? Deixa essas feras brigarem aí na frente. Tem 2 atrás do título, 2 deles mesmos aí para se desentenderem. E eu vou ficando aqui para ver o que acontece. Tem uma boa posição na corrida, Rubens Barrichello. Irvine, Coulthard, Schumacher, Häkkinen, Barrichello e Herbert são sempre os 6 primeiros colocados. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Poupança Real, para quem pensa no amanhã. Aí você vai vendo Schumacher, Mika Häkkinen, logo atrás Barrichello. E aí, essa altura, Reginaldo, vale todo tipo de pensamento para o piloto escudeiro do companheiro. Toda aquela força que o Coulthard está vindo, não interessa a posição do Coulthard em relação a ganhar a corrida, mas ele pode até. A McLaren está preparando, por exemplo, 2 paradas para o Coulthard, 1 parada para o Mika Häkkinen, para ele estar mais leve nessa condição, nesse momento de prova, para poder pressionar e botar essa pressão em cima do Irvine. Tudo isso é possível dentro da cabeça dos estrategistas das duas equipes, do que se poderia armar nessas 56 voltas. É uma corrida de 56 voltas, em que a volta é sempre um acima de 1,40, quer dizer, é uma corrida longa, então tem muita coisa realmente para acontecer. A partir da metade aí, muita variável pode ser esperada dessa corrida, e essa briga, e esse ataque do Coulthard ao Irvine, que só não aconteceu ainda mais efetivamente, porque o Coulthard está exatamente esperando aí ver uma queda de rendimento do Irvine. Aqui nessa corrida aí, nessa pista, acontece uma coisa muito particular em relação aos pneus. Normalmente, os pneus, eles começam muito bem. Quando desgasta um pouquinho, os pneus usados nesse ano, o tipo de borracha desse ano, melhora o rendimento, depois cai de uma vez, que aí chega a hora do pit stop. Nessa pista de Sepang é o contrário. O pneu tem um rendimento estável, essa parte boa, essa parte mais útil do pneu dura muito mais, e a queda também é menos acentuada. Então, quando começa a cair o rendimento do pneu, aí precisa a equipe saber exatamente a hora de efetuar essa troca. Você está de carona com David Coulthard, é o segundo colocado. Essa aí é a imagem aérea, você vê logo atrás David Coulthard. Você vinha de carona, enquanto o Reginaldo explicava esse problema dos pneus, você vinha de carona no carro de David Coulthard. Aí outra vez eles cortam para a tomada aérea. Você pode estar estranhando muito ali
essa imagem aérea acompanhando durante muito tempo. O problema é que nos treinos de ontem ficou muito claro que a TV da Malásia teria sérias dificuldades para acompanhar bem a prova hoje. Primeira vez que a TV da Malásia fazia uma transmissão, perdeu carros em vários pontos, jamais eles entenderam quem é que estava em volta rápida, quem é que estava voltando para o box, quem é que estava em volta de aquecimento de pneus. Então aquilo é um recurso, né? A coisa complicou, corta para cima, bota no geral lá em cima e arruma a casa aqui embaixo. E olha o Coulter como vai para cima do Irvine. O Irvine tentava se manter com uma diferença confortável e a situação do Irvine é complicada, porque ele passa a andar no limite extremo, ele tem que andar rápido, ele não pode permitir a ultrapassagem do Coulter, mas ele não pode dar a mínima margem para o erro, porque se ele roda aí agora, praticamente está entregando o campeonato para o Mika Häkkinen. Aí seria uma questão do Häkkinen partir com tudo para cima do Schumacher, para ultrapassar o Schumacher, e aí depois o Coulter deixa o Häkkinen embora para ser campeão do mundo, ainda na Malásia. Então é complicado. Se o Irvine sentir, ele tem que ter um feeling. Se ele sentir que está impossível segurar o Coulter, ou ficar à frente do Coulter significa se aproximar do erro, ele tem que deixar o Coulter embora. Mesmo que seja para o Coulter ser primeiro, olha o Ron Dennis aí. Mesmo que seja para o Coulter ser primeiro, Ron Dennis aí da McLaren, e ele ficar na segunda posição ali. Ainda seria bom, ainda seria lucro para o Irvine. Caso o Coulter venha vencer, o Irvine ser segundo, com o Schumacher em terceiro e o Mika Häkkinen em quarto. Aí vai do feeling do piloto, Reginaldo, ele sentir até que ponto vale a pena arriscar essa primeira posição. Ele deve estar sentindo numa boa. Olhou, procurou no retrovisor ali. E aí a equipe Ferrari, atenção da equipe Ferrari. Por enquanto vai dando tudo certo para a Ferrari. Mas a situação, repito, a situação do Irvine é terrível. Porque a pressão do Coulter vem e ele não pode se dar o luxo de errar. Irvine em 12 voltas, Coulter é o segundo. Estamos no começo da prova, gente. São 56 voltas. Esse duelo, Coulter e Irvine, já aconteceu este ano no Grande Prêmio da Inglaterra, que curiosamente foi exatamente aquele em que o Schumacher sofreu o acidente. E naquela oportunidade, quem ganhou esse duelo foi o Coulter. O Irvine terminou em segundo. Um 43.6 para o Irvine, um 43.5 para David Coulter na última volta. E agora o Häkkinen virou um 43.1. Nessa última volta ele foi o mais rápido, você viu. Agora há pouco ele vinha vindo sempre sendo mais lento do que o Irvine. E aí o Rubinho, que vem na quinta posição. Rubinho que faz sua penúltima corrida na Stewart, ele que será piloto da Ferrari na próxima temporada. Veja aí de forma curiosa, o Häkkinen está entre dois pilotos com quem ele vai batalhar muito na próxima temporada. O Schumacher continuará na Ferrari e o Rubinho que vem atrás que irá para a Ferrari. É uma briga esperada na próxima temporada de Schumacher e Rubinho na Ferrari contra Mika Häkkinen e David Coulter na McLaren. Em nenhuma prova desse ano se viu essa diferença assim entre os tempos de corrida e tempos de treino, uma coisa impressionante. A melhor volta da prova até agora do Häkkinen, 1:42.7, ele nos treinos virou 1:40.8 e a pole é 1:39.6 do Schumacher. Quer dizer, é superior ainda agora, é superior a 2,5 segundos. Luca Badoero vai para os boxes. Você viu o Rubinho lá tirando a sobreviseira? Só que você tem a viseira e as sobreviseiras. Os pilotos, dependendo da corrida, saem ali com 2, 3, 4. Vai sujando de óleo principalmente. Aí ele vai, tira aquilo, quando não está enxergando direito, arranca, joga fora. Para poder enxergar melhor. Olha, quando eu falei ali que eles cortavam pro helicóptero, eles cortam aí, cortam pro box. Continua literalmente perdida a TV da Malásia. Completamente perdida a TV da Malásia. E a FOA, que é a associação que dirige a Fórmula 1, que é tão rigorosa, às vezes é tão chata que irrita com o rigor com que toma conta de tudo no autódromo, podia tomar conta do jogo. Sentir isso, né? Fica uma coisa muito arriscada você pegar uma televisão que jamais fez uma transmissão de Fórmula 1 e ser responsável por essa transmissão para o mundo inteiro. Pena que eu estou acompanhando o Johnny Herbert aí há algum tempo, algumas voltas, e eles estão rearrumando a casa, para daqui a pouco tentar ir lá na frente para buscar os líderes. Acharam o Johnny Herbert e aí vão com eles, que é o 6º colocado. Nos treinos ontem, eu repito, estou dizendo isso porque durante 1 hora de treinos ontem,
Foi praticamente impossível se ver alguma volta de alguém que estivesse na volta rápida e dos importantes marcando um tempo que fosse importante para o grid de largada. Aí Pedro Paulo Diniz vai para cima de Hans Harold Frentzen. Curiosamente não teve o menor rendimento a Jordan nesse circuito. A Jordan que vinha de participações excepcionais, a Jordan que vinha de uma vitória do Frentzen, depois de uma quase vitória do Frentzen na Alemanha. Se esperava um rendimento muito bom da Jordan, que o Frentzen continuasse brigando aí pelo título, apesar de ter apenas 50 pontos. Está 10 pontos atrás do Irvine e 12 pontos atrás do Mika Häkkinen. Você vê aí a pressão que Pedro Paulo Diniz bota aí em cima de Frentzen. Em momento algum se achou no circuito a equipe Jordan. E enquanto isso, o Coulthard vai chegando na briga lá. Vai em cima do Irvine. Aí você vê o Ed Jordan e Pedro Paulo Diniz botando pressão para cima do Frentzen. Do mesmo jeito está o Coulthard em cima da Ferrari. Aí Pedro Paulo botou por dentro. Mas é brincadeira. É brincadeira. No momento você vem a volta inteira com o Pedro Paulo Diniz. E na hora que ele tira para fazer a ultrapassagem, essa câmera não é do Pedro Paulo, não. Nitidamente, o diretor de TV cortou para a câmera on-board da Sauber. Só cortou para o carro do Alesi. E o Pedro Paulo Diniz sumiu na corrida. É vergonhoso o que está acontecendo. E o Pedro Paulo não conseguiu ultrapassagem. Ele continua ali atrás do Frentzen. Da mesma forma que o Alesi vem ali atrás do Wurz. Absurdos aconteceram na transmissão ontem e absurdos vem acontecendo hoje na corrida. E aquela gente chata que irrita tanta gente com tanta cobrança lá, da organização da Fórmula 1 não faz nada. Coulthard vai parando. Eu tenho a informação de que Coulthard vai parando. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo. Schumacher é o primeiro, Schumacher é o segundo, o terceiro é Häkkinen. Rubens Barrichello é o quarto colocado. David Coulthard sai da prova. O Coulthard estava coladinho atrás do Irvine, só que a televisão da Malásia não mostrava. Sinceramente, eu peço desculpas a você que está acordado a essa hora da madrugada. Peço desculpas a você que acompanha o ano inteiro. Me sinto na obrigação de pedir desculpas a você, telespectador, a você, fã da Fórmula 1, porque é um absurdo o que acontece nessa transmissão da TV da Malásia. Aí está David Coulthard abandonando a prova. Aí Irvine vem na primeira colocação e agora passa, Reginaldo, a ter uma outra configuração a corrida. Passa a ter a tranquilidade, o Irvine a 41 voltas do final. É muito tempo. Repito, a temperatura é muito alta, a umidade relativa do ar é muito alta. Tudo isso pode acontecer. Nós temos 15 voltas apenas completadas, num total de 56 voltas, mas é uma outra configuração na corrida, com o Irvine em primeiro e o Schumacher ali. Aí, agora sim, servindo de escudo para o Irvine logo à frente do Mika Häkkinen. Agora é uma briga direta ali, Schumacher e Häkkinen. A briga que no ano passado valia o título, agora vale, mas não para o Schumacher, é entre o Häkkinen e o Irvine. O Schumacher fazendo o papel, sentindo-se obrigado a isso, claro que por sua própria vontade não, mas fazendo o papel de escudeiro. E o Irvine tem a chance de abrir, até porque, olha, o momento em que o Coulthard parava, realmente parava sem ar-condicionado, não pinta de uma pane elétrica. E o Irvine agora tem a corrida, tem a chance de abrir a 4.5, quer dizer, 5.3 em relação ao Häkkinen, mas ainda é pouco. Ele poderia abrir, porque também, faltando tanto tempo agora, e na expectativa da estratégia de troca de pneus, que deve ser diferente, sem dúvida nenhuma, da Ferrari para a McLaren, então fica toda essa expectativa e tem muita corrida pela frente, sem dúvida. Mas veja o seguinte, o Irvine aí, ele tem a possibilidade de uma condução mais tranquila, sem ser induzido ao erro, sem ter que andar no limite extremo, no fio da navalha, mas ao mesmo tempo, com o Coulthard na pista, para ele seria melhor, né? Se conseguisse chegar daquela forma. Porque ele aí estaria marcando os mesmos 10 pontos, só que o Häkkinen estaria marcando 3 pontos, e agora, chegando com a quarta posição, chegando com a terceira posição, seriam 4 pontos. É um pontinho para lá, um pontinho para cá, que faz diferença realmente. Do jeito que está no momento, o Irvine chegaria à última corrida no Japão com uma vantagem de 4 pontos. Quer dizer, é exatamente
o número de pontos que separa o primeiro do segundo colocado. Quer dizer, seria muito bom, porque bastaria ao Hakkinen ganhar, vencer a corrida. Ele ficaria com mais vitórias do que o Irvine. E o Irvine quer, de qualquer forma, levar essa disputa para o Japão, porque ele correu o campeonato de Fórmula 3000 japonês antes de ir para a Fórmula 1, e é um piloto que se dá muito bem naquela pista. Ele mesmo disse que se o campeonato chegar, se a decisão for para o Japão, ele se considera imbatível. Você vinha no carro de Alesi, que está logo ali atrás do Wurz. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Barrichello é o quarto, Herbert é o quinto. São os 5 primeiros colocados. A sexta posição é do Wurz. E logo atrás dele, o Alesi. Olha aí a briga. Olha como fritou o pneu Alesi. O Wurz agora é o sexto colocado. O Villeneuve, o Alesi, perdão, vem na sétima posição. O Villeneuve é o oitavo, o Frentzen é nono colocado. E o Pedro Paulo Diniz vinha atrás dele e deu uma rodada quando tentou ultrapassagem. Ele continua na prova. Ele continua na prova, mas ele deu ali, forçou a barra para cima do Frentzen na briga pela nona posição. Veja como o rendimento da Sauber é bom a essa altura. O Alesi ocupa a sétima posição. E o Pedro Paulo Diniz vinha em nono, tentando ganhar a oitava posição do Frentzen. Olha só como o Rubinho chegou em Mika Hakkinen. O Schumacher está ali, agora sim, nitidamente segurando o ritmo do Mika Hakkinen. Por isso é que o Rubinho chega. Não é ele que chega no Mika Hakkinen. É o Schumacher que determina o ritmo para o Mika Hakkinen e com isso o Rubinho chega. E vai indo embora, vai fugindo o Irvine. Já vai abrindo 6 segundos de vantagem, Irvine, que é o primeiro, para o Hakkinen, que é o terceiro. Cumpre o seu papel agora e quem poderia imaginar uma situação dessa? Que Michael Schumacher virasse o escudeiro do Irvine. Isso o Irvine fez a vida toda para o Schumacher. E muita gente reclamou do Irvine, que ele era cintoso, que ele andava lento demais. Olha só, o Irvine passou. Só agora vai passando o Schumacher, 6 segundos e 6 atrás. Você viu que anteriormente, no meio da volta, a vantagem do Irvine para o Hakkinen era de 6,6. Agora já é de 7,3. Foram 7 décimos só naquele trecho de circuito. O Irvine vai abrindo e vai embora, vai abrindo e vai embora. E o Schumacher vai segurando o Mika Hakkinen. Segura tanto que o Rubinho chegou na briga. Daqui a pouco o Herbert vai chegar ali também. Schumacher dita o ritmo da prova dele, que é o segundo colocado para trás. E o Irvine, ao contrário, aperta o pé para abrir. Porque pode haver aí, Reginaldo, até uma diferença de 2 paradas para 1 parada. E aí talvez o Irvine necessite de 20, 25 segundos de vantagem para ter essa garantia de 2 paradas. Mas é muito grande a vantagem. E olha o que o Schumacher faz. Olha, só agora aparece o Schumacher. Vem o Hakkinen, vem o Rubinho. Já apareceu o Herbert ali. Daqui a pouco o Herbert vem no comboio. O Schumacher vai ali e diz pro Hakkinen: passa que eu quero ver. Um momento importante em que a corrida muda completamente, porque foi, claro, um ponto determinado em que o Schumacher resolveu mudar o ritmo da corrida. Na última comparação que a gente havia feito, a vantagem do Irvine líder para o terceiro colocado, o Hakkinen, era de 5,3. Agora há pouco você viu 7,3, quer dizer, aumentou 2 segundos em apenas 3 voltas. E o Schumacher está aí, ditando esse ritmo. O Hakkinen até mostra a cara ali para ver se o Schumacher se assusta, mas não é assim que vai assustar um Schumacher. E o Rubinho, além de ter chegado, também se entusiasmou e fez a melhor volta da corrida. Agora foi para o boxe do Rubinho. E é uma entrada estranha do boxe, né? Que dá a impressão que passa reto na curva. Que 2 fazem a curva e o outro passa um pombo sem asa passando ali. Mas ali é a entrada do boxe. Rubinho foi pro boxe para só troca de pneus. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo. Olha só, 9,2. 2 segundos nessa volta. Em uma volta, 2 segundos. O Schumacher andou mais lento 2 segundos do que o Irvine. Estranhamente o Mika Hakkinen fica ali atrás. Não tenta ultrapassagem, não tenta nada. Fica numa posição passiva ali atrás do Schumacher. Ele é o terceiro, a 4ª posição é do Herbert, 9,3 o pit stop de Rubens Barrichello. Bom pit stop, boa parada para troca de pneus e para reabastecimento. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo, Mika Hakkinen é o terceiro.
Herbert vem na quarta posição. O Alesi já é o quinto, porque ele fez a ultrapassagem em cima do Wurz. E o Wurz é o sexto. Fala, é ultrapassagem, Orelha? Aí, você vai no carro de Alesi vendo como é que se faz uma ultrapassagem numa freada na Fórmula 1. Veja só, ele abriu, a curva era para a direita, fritou o pneu, aí espalhou na curva o Wurz, o Alesi veio por fora e induziu o Wurz ao erro, ele deixou para frear muito dentro, travou o pneu, espalhou na curva e veio por dentro o Alesi, para ocupar o que agora é a quinta posição, depois da parada de Rubinho, para reabastecimento e troca de pneus. Aí você vê Schumacher, que é o segundo, e logo atrás dele, Mika Häkkinen na terceira posição. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Corsa, o carro mais vendido do mundo. Muito importante esse fato do Rubinho já ter ido para o box, já efetuar o seu pit stop na volta número 20, agora vai o Wurz, na volta número 20, porque o Rubinho foi um dos pilotos que usou deliberadamente o pneu mais mole, mais macio, mas com a tentativa de fazer uma parada só. Quer dizer, se ele foi para o box com a volta número 20, é porque ele vai fazer duas. Então fiquem de olho na Ferrari, porque a Ferrari também, o Irvine com o pneu mais macio, tentando uma. O Rubinho não conseguiu. Aí eu dizia exatamente que essa tática agora do Schumacher, tentar segurar ao máximo o Mika Häkkinen, e ao mesmo tempo o Irvine foi abrindo, veja que agora já vai abrindo praticamente 10 segundos, o Irvine que é o primeiro, para o Schumacher que é o segundo, talvez seja uma tentativa da Ferrari de dar ao Irvine a vantagem para ele fazer uma parada a mais do que a McLaren. Agora ali o ataque do Mika Häkkinen em cima do Schumacher. Rubens Barrichello voltou na 8ª posição. Você vê que a parada é rápida. Pedro Paulo Diniz, apesar de ter dado aquela rodada quando foi para cima, na tentativa de ultrapassagem, vem na 10ª posição. Então o Irvine é o primeiro, o Schumacher é o segundo, o Häkkinen é o terceiro. Depois tem Herbert, o quinto é Alesi, o sexto é Wurz. O sétimo é Villeneuve. O oitavo, Rubens Barrichello, o nono, Frentzen e o 10º, Pedro Paulo Diniz. Esses são os 10 primeiros por posição 2. 9,5 segundos atrás do Irvine, um pouquinho ali à frente do Mika Häkkinen, a placa mostrando para o Schumacher. Tem comunicação por rádio, mas sempre por garantia se usa ali a tradicional placa. Aí Alesi que tinha a 5ª posição. Aí vem Alesi na 5ª posição, parando para a troca de pneus. ...21 voltas completadas, no total de 56. Alesi vinha na 5ª posição, com isso o Wurz é o quinto colocado, mas o Wurz tinha acabado de parar. 8,6 o tempo gasto por Alesi, a melhor parada até agora. E você vai sempre vendo aí o Mika Häkkinen acompanhando o Schumacher. Que não dá para entender direito, a não ser que tenha a convicção exata a McLaren de que vai fazer uma parada de que a Ferrari tem que fazer duas. Aí não arrisca nada a essa altura o Mika Häkkinen atrás do Schumacher, porque o ritmo do Schumacher é muito lento e é proposital. Temperatura da pista sobe para 42 graus. Começou com 40 a corrida, agora temos 42 graus de temperatura na pista. Tem esse aspecto da estratégia da equipe, mas tem também essa nítida intenção do Häkkinen de realmente não arriscar nada. Se quer arriscar uma ultrapassagem em cima do Schumacher, o piloto está andando muito mais lento, mas é o Schumacher. E o Häkkinen ficou um pouco para trás ali, hein? Ele vinha muito próximo do Schumacher, ele ficou um pouquinho para trás. Na última aferição, ele estava 0,6 atrás. Vamos ver agora. Você vai ver como aumentou. 11,6 atrás do Irvine, 0,6 à frente. Aquela informação da placa era da volta anterior, 0,6. Agora o Schumacher já passou 1,8 à frente do Mika Häkkinen. Ficou o Mika Häkkinen. E o Irvine, onde é que o Irvine vai lá embaixo? Olha lá. Tem toda aquela parte do S no fim da reta e depois vem a outra, a subida que leva para a curva Langkawi. E deu para ver o Irvine lá na frente. O Irvine que já vem mais de 11 segundos à frente do Schumacher, e Villeneuve vai para o box. Villeneuve que ocupava a 5ª posição depois da parada de Alesi. O Pedro Paulo também vai para o box. O Pedro Paulo já ganhou 2 posições.
estava na 8ª posição, tinha ganhado 2 posições, estava na 8ª posição, agora também foi para o box, para fazer sua troca de pneus. Aí o Villeneuve vem voltando. 8 segundos e 9 décimos do tempo de Villeneuve parado no box. Você está vendo aí o Schumacher, que é o segundo, logo atrás dele o Hakkinen, que é o terceiro, e lá atrás vem o Herbert na 4ª posição, o Herbert que ainda não parou. No final da próxima volta nós vamos colocar a ordem na casa ali e dar a posição certa dos primeiros colocados, porque parou no box o Alesi, parou também o Villeneuve, parou o Rubinho, o Wurz também parou, todos eles pararam no box para a troca de pneus e para reabastecimento. Como tirar tudo do marido na hora da separação? Este domingo, no Fantástico, a receita de uma milionária americana. Aí você vai vendo o Rubinho. Rubens Barrichello, que voltou na 7ª posição, está exatamente na frente do Frentzen. E você vê que a Jordan melhora o rendimento agora com o pneu já mais gasto e o carro menos pesado. Você realmente se surpreende com o rendimento, como disse o Galvão agora há pouco, da Jordan em relação às últimas corridas. Foi totalmente... O Frentzen lutou nos treinos de classificação, fez apenas a 13ª posição, conseguiu apenas a 13ª, estava muito mal na corrida, de repente ele está andando no ritmo do Rubinho, que era um dos mais rápidos, que chegou a ter a volta mais rápida da prova. Mas aí, apenas uma coisa, Reginaldo, o Rubinho vem de uma parada e está pesado, porque colocou combustível. O Frentzen está indo para uma parada, está com o carro bem mais leve, porque gastou o combustível. Aí, nesse momento, agora tem uma diferença de peso grande entre o Rubinho, que vem na 6ª posição, e o Frentzen, que vem ali em 7º. Vamos lá, confirmando, os primeiros colocados. Irvine é o primeiro. Schumacher é o segundo. Hakkinen é o terceiro. Herbert é o 4º. Você está com ele no carro dele. O 5º é Rubens Barrichello, joga atrás de Herbert, que ainda não parou. O 6º é Hans-Harald Frentzen. A 7ª posição é de Jean Alesi. Esse já parou. O 8º Wurz também já parou. O 9º é Villeneuve, que também já parou. E o 10º Pedro Paulo Diniz, que também parou. Irvine, Schumacher, Hakkinen e Herbert. Os 4 primeiros foram os que não pararam, e o Frentzen, que vem na 6ª posição, também não parou. E restando 32 voltas, com um total de 56. Isso quer dizer que eles já fizeram 24 voltas, e a metade da prova é com 28. Quem aguentar aí mais 4 voltinhas vai para uma parada só. E aí, se for uma parada só mesmo, essa vantagem do Irvine é monstruosa em relação ao Schumacher e a Mika Hakkinen, que vem na 3ª posição. Aí você vê o Herbert, que é o 4º colocado. O Rubinho tinha dito que iria tentar uma parada só. O Herbert, que vem de vitória no Grande Prêmio da Europa, na Alemanha, em Nürburgring, está pintando aí por conseguir uma parada só. Já que nós já vamos para a 25ª volta, e 28 voltas determina metade da prova. E a Ferrari não tem nenhum mecânico do lado de fora. Agora ela começa a se preparar. Nesse momento, os mecânicos da Ferrari começam a sair. Fisichella vai para a 2ª parada no box. A primeira foi por conta do toque que ele fez quando ele morreu logo no início da prova. Aí parada no box. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Herbert é o 4º, Barrichello é o 5º. Frentzen é o 6º, Alesi o 7º, Wurz o 8º, Villeneuve o 9º, Pedro Paulo Diniz o 10º, são os 10 primeiros colocados. A Ferrari está pronta. A Ferrari está pronta e tem que estar pronta mesmo, que lá vem Irvine. Lá vem Irvine. Estou dizendo que era complicado, ele queria essa vantagem. Será que dá para ir até o final da prova? São 56 voltas. Será que dá para ir até o final da prova? Estava duro de mostrar o carro dele. A televisão tentou de mostrar e não conseguiu. Vamos ver o combustível. Vamos ver o combustível. Carro no chão. Não deu pinta de botar combustível para ir até o final não, hein? 7.2 não deu pinta de botar combustível para ir até o final. Muito rápida, como sempre a Ferrari. Também que eles estão com uma dívida com o Irvine pro resto da vida, né? Daquele absurdo que fizeram de trazer 3 pneus para 4 rodas. E não foi uma vez só no ano. Em Mayencourt
e Nürburgring. 2 vezes fizeram isso com o Irvine este ano. Aí volta, portanto, o Irvine na 4ª posição. Agora é que o bicho pega. Agora é que o bicho pega. Vamos ver exatamente o número da volta, essa volta em que está o Irvine. Vamos checar o número da volta. 25 voltas. Num total de 56, ele tinha que ter ido até a volta número 28. E tinha que ter colocado ali uns 9, 10 segundos de combustível, Reginaldo. 7,2 de parada, me dá a impressão que na pior das hipóteses ele vai ter que fazer uma parada para o Splash and Go, que dá a parada, bota um pouco e vai embora. Você vê, foi tão rápido, 7,2. As trocas tinham sido de 8,9, 9,3 do Rubinho e 9,3 do Wurz. A melhor até então era do Alesi, 8,6. Aí vamos ver agora, porque complicou pro Irvine. Agora é que o Schumacher vai ter que segurar e muito ali. O Mika Häkkinen. Mas será que o Schumacher tem que parar? Será que a Ferrari está pronta de novo para uma nova parada? Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Postos Ipiranga, aqui tem muito mais para você. Aí vem o Irvine para completar a volta e a Ferrari está quieta. Posição 4, volta 27. Primeiro Schumacher, segundo Häkkinen, terceiro Herbert, quarto Irvine. São os 4 primeiros que completaram essa volta de número 27. O Schumacher vai para uma parada só. Rubens Barrichello é o quinto, o sexto é o Frentzen. Esses são os 6 primeiros depois de 27 voltas. Alesi passa agora na 7ª posição. E você segue com a imagem do Irvine. Wurz em a 8ª posição. Aparece Villeneuve completando a volta em 9º. E Pedro Paulo Diniz na 10ª posição. São 26 voltas completadas. Eles vão abrindo a volta de número 27, 12 segundos. A vantagem de Häkkinen, que é o segundo, para Irvine, que é o 4º colocado. Agora que é um momento importante, porque daqui a pouco, de qualquer forma, mesmo com a parada só, de qualquer forma, Schumacher e Häkkinen vão ter que parar. Então esse seria o momento, Reginaldo, do Schumacher tentar ser mais lento ainda. Ele primeiro tentar ser o mais lento possível para permitir a aproximação do Irvine, para que quando eles fossem para a parada, o Irvine pudesse ser rápido para fazer uma parada rápida só de troca de pneu e alguma coisinha de combustível no final. E é hora também, Galvão, da gente saber até que ponto vai a disposição do Schumacher, olha o Häkkinen para o box, em ajudar o Irvine. Ele pode ter ajudado daquela forma aí para que o mundo todo visse, mas agora ele não andar lento como precisava, como precisaria para ajudar o Irvine e pensar em ele vencer a corrida. 8,7 a troca o pit stop do Häkkinen. Deram uma bobeada ali para travar o cronômetro, né? Ele já estava em movimento e o cronômetro continuou um pouco. Foi mais rápido. Eles vêm lento assim porque eles têm um limite de 120 km por hora no box. Então o Mika Häkkinen parou. Você está vendo aí o Alesi. Agora é importante, pneus frios, esse retorno do Mika Häkkinen. Ele volta na 4ª posição. Isso quer dizer que o Schumacher vai para primeiro. O Herbert continua em segundo, passa a ser o segundo. A 3ª posição é do Irvine. E o Häkkinen volta atrás do Irvine. E a Ferrari agora está pronta para o Schumacher. A Ferrari está pronta para o Schumacher. O Häkkinen está atrás agora do Irvine. Só que teoricamente, o Häkkinen tem condições de ir até o final da prova e o Irvine vai precisar de uma parada rápida. E o Schumacher também vai ter condições de ir até o final. O que o Häkkinen quer agora é recuperar o tempo perdido atrás do Schumacher. Então ele tem que andar rápido agora e tentar, com aquela parada única que ele pretende realmente, ele chegar em condições. Primeiro de ganhar a corrida, dependendo do tempo que a Ferrari... Já vem o Schumacher, você viu lá atrás, ele já vai e a Ferrari está toda ali preparada. Depende muito desse tempo de pit stop da Ferrari para ver as chances do Häkkinen ganhar a corrida. Se não, de chegar em segundo, que também lhe interessa, ele que não está disposto a arriscar nada. Aí você vê que a TV da Malásia não mostra o líder Schumacher no box trocando o seu pneu. Aí agora você vê a McLaren passando. O Schumacher perde essa posição. 10,9 o pit do Schumacher. Ele vai voltar, vem agora para a reta aí o Mika Häkkinen.
10,9 é tempo para botar combustível suficiente para ir até o final da prova. Isso sem dúvida. Foi menor até a parada do Mika Häkkinen. Eu também achei, como aquele cronômetro andou, menos de 8 segundos, também achei muito pouco tempo para botar combustível nessa McLaren para até o final, hein? Mas depende do quanto ele saiu, com quanto que ele tinha ainda de combustível no carro. Aí você está vendo o Mika Häkkinen. Schumacher volta para a pista. Mais uma vez eu peço desculpas a você que acompanha todo ano, sempre explicando que a geração é da TV da Malásia, que pela primeira vez transmite uma corrida de Fórmula 1, faz um trabalho absolutamente confuso e impreciso, e um tanto que no momento com a parada de Schumacher, líder da prova, Schumacher parou, trocou os pneus, poderia ter tido algum problema lá e ninguém teria visto. Agora a responsabilidade final, repito, é de quem organiza e dirige a Fórmula 1. Essa que tem a responsabilidade final das imagens que vão para o mundo. Zanardi no boxe e a corrida volta agora ao normal entre os três primeiros, né? Irvine, Schumacher e Häkkinen. Só que com aquela ressalva. O Irvine parou na volta 25, não foi exatamente até o meio da corrida. O Häkkinen parou na 28ª e o Schumacher na 29ª. Então Häkkinen e Schumacher com certeza não param mais. O Irvine fica a dúvida, até porque o reabastecimento foi muito rápido. 7,2, muito dificilmente ele poderá ir até o final sem parar de novo. Irvine é o primeiro. O segundo é Schumacher, que você vê. E logo atrás ali o Häkkinen. Voltaram às posições originais. A dúvida é, o Irvine vai até o fim ou não? Os outros dois vão até o fim ou não? Essa é a pergunta. Porque Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo, Häkkinen é o terceiro, o Barrichello é o quarto, Herbert é o quinto e Frentzen é o sexto. Volta tudo ao normal depois das paradas no box. São os 6 primeiros colocados. Rubens Barrichello segue bem na corrida, só que agora mais longe, está 10 segundos atrás do Mika Häkkinen. Vamos ver se o Schumacher segurar o Häkkinen, daqui a pouco o Rubinho chega de novo. Isso aconteceu antes deles pararem para trocarem os pneus. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica Pilsen, onde tem festa, tem Antártica. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Barrichello é o quarto, você vê aí. Botaria a cabeça de lado, o Rubinho, acelera firme. O Herbert vem na 5ª posição. O Häkkinen está 1,8 atrás do Schumacher. Em momento algum na prova, antes da parada dos pneus e agora, em momento algum, o Häkkinen partiu para o ataque. Isso é que me dá a suspeita de que a McLaren aposta numa segunda parada do Irvine e aposta numa parada só do Mika. Ele está correndo muito tranquilo atrás de Schumacher. E sem se importar nem um pouco com o Schumacher, nem ele, Häkkinen, nem a própria Ferrari, a própria McLaren. O que eles querem agora, se o Schumacher mantiver esse ritmo aí, é realmente o Häkkinen em segundo e o Irvine em terceiro, já seria um bom resultado. Ele já abriria, ele que já tem 2 pontos, é um resultado importante. Ele aumenta a diferença e vai para a prova do Japão com alguma folga. Né? Tem carro nos boxes aí. Frentzen. Aí o Frentzen no box. 6ª posição do Frentzen. Aí está ele no box. Aí voltando o Frentzen. Uma parada só. E tem combustível suficiente aí, nitidamente, para ir até o final da prova. Os segredos do príncipe dos ladrões. O mentor do assalto do século diz que até hoje é procurado pela bandidagem para bolar grandes golpes. Você vai ver esse domingo no Fantástico. E daqui a pouco, 9 horas da manhã, tem Esporte Espetacular. Todas as atrações do Esporte Espetacular. Das 9 até o meio-dia, como em todos os domingos para você. Parece claro que a aposta da Ferrari foi em fazer o Irvine, fazer aquela corrida com 2 paradas e tentar ganhar a corrida nisso, como várias vezes o Schumacher conseguiu. Mas para isso tem aquele momento da corrida em que o piloto
por 10 ou até mais, entre 10 a 15 voltas, ele tem que fazer tempo como se estivesse lutando pelo grid, né, por uma posição no grid. É o tempo do qualifying, como eles dizem. O Schumacher várias vezes conseguiu isso, nessas 15 voltas seguidas em tempo de flying lap, né, como eles dizem. E o Irvine não conseguiu. Então fica um pouco mais complicada a situação dele, em relação ao projeto que a Ferrari tinha para essa corrida. Você viu lá a placa mostrando para o Rubinho que ele é o quarto colocado, a vantagem que tem o Hakkinen, que é o terceiro para ele, e a vantagem que ele leva para o Herbert, que é o quinto. Irvine, Schumacher, Hakkinen, Barrichello, Herbert e Alesi voltam para a sexta posição. Aí você vai vendo Paul Stewart em primeiro plano e Jack Stewart ali, com seu tradicional boné ali escocês. E aí o Alesi, que é o sexto colocado. Sétimo Vus, oitavo Villeneuve. A nona posição. Oitavo Vus, o nono Villeneuve, o décimo Pedro Paulo Diniz. Sempre entre os 10 primeiros, Pedro Paulo Diniz. O Alesi, o companheiro dele de equipe, vem na sexta posição. Um detalhe muito importante, Galvão. Chega a informação que uma soma de problemas. Problema hidráulico e pane elétrica. Quer dizer, aí trava tudo, né? No carro do Coulthard, isso, no abandono do David Coulthard. Um detalhe muito importante nesse rendimento da equipe Stewart, com o Barrichello em quarto e o Herbert em quinto, que com essa colocação, a equipe Stewart ultrapassa a Williams no campeonato de construtores. Chegaria à posição de quarta equipe do campeonato. Nem a Stewart estava longe de esperar isso quando iniciou a temporada. Você segue aí no carro de Alesi, vai de carona com o Jean Alesi. Vamos curtir aí. Tá bonito, tá bonito. Vamos com a Alesi. Para quem realmente gosta de automobilismo, gosta de velocidade, esse ronco do motor é música, né? É uma melodia belíssima, que mexe realmente com as pessoas. O Hakkinen vai se aproximando do Schumacher. Você está vendo o Irvine aí na primeira posição. Em relação ao Hakkinen, 43 contra 43, 7, 42, 3 contra 43, 9, 42, 3 contra 42, 4. Veja que os tempos do Irvine são mais rápidos que o tempo do Hakkinen. Nas últimas duas voltas, o Schumacher segurou, tirou o pé o Schumacher. Você vê que o Irvine foi aí um segundo mais rápido que o Hakkinen. Está abrindo, o Schumacher volta a fazer o trabalho de segurar. Por isso é que o Mika Hakkinen estava 1 segundo e 8 atrás do Schumacher, está colado no Schumacher. Schumacher tirou o pé e outra vez, declaradamente, segura o Mika Hakkinen para o Irvine ir embora. Agora é que o Irvine, aí o Jean Todt em segundo plano ali, agora é que o Irvine tem que ser rápido, tem que fazer aquelas flying laps que o Reginaldo se referia. Olha só, veja o Schumacher aparecendo e o Hakkinen colado atrás dele. E lá vai o Irvine, abre caminho, vai-se embora, Irvine. Vem por dentro, vem contornando, tem que arriscar tudo o Irvine agora. Agora ele tem que arriscar tudo. Tem que voar, pisar no da direita, acelerar, mostrar que quer ser campeão do mundo para abrir uma vantagem suficiente para dar uma paradinha, botar gasolina e ir embora. É aquilo que o Schumacher várias vezes fez e transformou o resultado da corrida, um resultado que parecia impossível, o Schumacher conseguiu. Olha aí, 9.9, essa diferença já esteve em 11.7. Por isso o Schumacher resolveu segurar de novo, quer dizer, recebeu ordem para segurar de novo o Hakkinen para que o Irvine consiga abrir, só que ele precisa muito mais do que isso. Olha, eu não imaginei que o Schumacher pudesse fazer um trabalho assim de ajuda tão grande, não. Achei que a ajuda é o seguinte, ó, não deixa o Hakkinen ganhar, vou andar na frente dele. Ele declarou ontem, depois que terminou o treino, nós conseguimos ouvir a entrevista dos pilotos, perguntar para ele como é que é essa coisa de ajuda. Ele falou, não, vou fazer minha corrida, no final a gente vê como é que tá, mas não. Ele está fazendo, desde a segunda volta, um trabalho absolutamente para favorecer a vida do Irvine. Está nítido, está claro aí pela velocidade que ele andou ontem. Pela forma com que ele dominou os treinos, está nítido, claro,
que ele está aí na pista exclusivamente para ajudar o Irvine. E mostra também quão acertada foi a atitude do Luca de Montezemolo, do presidente da Ferrari, de obrigar o Schumacher a voltar nesse grande prêmio. Passa a existir uma possibilidade por Irvine nesse trabalho que o Schumacher está fazendo aí. E acho passiva demais a atitude do Mika Häkkinen ali atrás. Restando 22 voltas. Do jeito que o Irvine vai abrindo. Olha só, 9.9 era na volta anterior. Vamos ver agora. Vamos ver agora qual é a vantagem que tem o Irvine para o Schumacher. Era de 9.9 na volta anterior. Você vê que o Schumacher abre ali, o Häkkinen mergulha, ele fecha a porta, que aí ninguém pode falar que ele está tirando o pé de propósito, ele está brigando por posição. Schumacher sabe tudo, sabe segurar. Eu me lembro exatamente a temporada em que Ayrton Senna foi campeão pela última vez, em que no Grande Prêmio da Espanha, a ideia era o quê? Senna vai embora, Berger, segura você o Mansell. O Berger segurou por algumas voltas. A conversa para outra corrida, o Ayrton disse para ele, Berger, vai você, porque eu seguro o Mansell que eu me garanto. E vou segurar ele ali atrás. É o Schumacher agora. Eu me garanto. Deixa o Häkkinen vir. E o Häkkinen sabe que não pode arriscar. Então quero ver a diferença agora. Era de 9.9 do... A diferença de 9.9 do Irvine para o Schumacher. Vamos ver agora nessa volta. Numa volta só foi para 11.1. Vamos ver na volta seguinte. O Schumacher está andando 2 segundos mais lento que o Irvine. E o Häkkinen fica ali atrás. Nesse ritmo, Reginaldo, mais umas 10 voltas aí, o Irvine vai ter a vantagem suficiente para fazer uma parada. O Häkkinen tem que tomar atitude aí, se quer ser campeão realmente. Ele vai precisar exatamente dessas 10 voltas, que ele precisa pelo menos mais 10 segundos aí, para chegar nos 21 e ter a possibilidade de fazer a troca e ainda voltar em primeiro. O difícil mesmo, o papel muito difícil do piloto é esse aí, ó. Ele andar mais lento, deliberadamente, e ainda assim evitar o ataque definitivo de quem vem atrás, levando-se em conta que é o Häkkinen, com um carro rápido como a McLaren. Mas além de tudo, Galvão, o Schumacher realmente sabe de tudo e sabe ser político também. Quando ele chegou a Malásia, os jornalistas perguntaram se o Luca de Montezemolo tinha o obrigado a voltar, a antecipar essa sua volta, ele pretendia voltar a correr só no ano 2000, e o Schumacher disse não. Ele não me obrigou. A única coisa que ele disse é me perguntar se eu poderia rever a minha decisão. Aí a pergunta que fica exatamente essa. Se precisa mais do que isso para um funcionário fazer a vontade do patrão, quer dizer, rever a decisão meu amigo, volta a correr e faz o que a gente quer. Ele faz o que quer. O Häkkinen estava coladinho ali atrás dele, estava incômodo, ele dá uma aceleradinha, escapa um pouquinho do Häkkinen, aí já vai segurar de novo ali na frente. Faz o que quer. Na pista, o Schumacher com a Ferrari ali à frente de Mika Häkkinen. Dos 22 que largaram, 12 são os carros que permanecem na prova. Veja só o Irvine, 41,8 contra 43,4 do Häkkinen na última volta. Então de 41,8 para 43,4. Essa é a diferença. O que foi mais rápido na última volta, o Irvine, em relação ao Häkkinen. Vamos ver no final da próxima volta qual é a vantagem. E o Rubinho, que estava 10 segundos atrás do Häkkinen, já está 2 segundos atrás do Häkkinen. O Schumacher manda na prova. Quem manda na prova é o Schumacher. Ele permite que o Irvine vá embora, ele segura o Häkkinen ali atrás. Olha o Rubinho chegando ali no Mika Häkkinen. Manda na prova o Schumacher. E com isso o Irvine vai abrindo. E tem que tomar uma atitude o Mika Häkkinen. Veja só a vantagem que vai acontecer agora. Era de 12, já é de 13.1. Está abrindo 1,5 segundos por volta. Precisaria de menos de 10 voltas para chegar naquela margem de 20 segundos. O Mika Häkkinen tem que tomar uma atitude. E agora o Schumacher ainda pega atrás, porque o Mika pode tentar alguma coisa. Ah, vamos ver, de repente ele ainda se posiciona ali atrás da Williams, que está ali, do Zanardi. Ele está o Zanardi ali, olha o Zanardi na frente deles aí. Ele ainda se posiciona e obriga o Häkkinen a vir mais lento ainda. Olha só a expressão da aérea. A mulher do Häkkinen que está ali em primeiro plano, preocupada, porque vê que a situação do Häkkinen é complicada. Estava ótima a corrida para o Häkkinen. Agora começa a se complicar. Quer dizer, repito, ótima, na evidência de uma nova parada do Irvine. Volta 36, 42,0 para 42,7. 41,8 para 43,4. Foram só 7 décimos nessa volta, porque o Schumacher deu aquele aperto. Ele andou um pouquinho mais rápido, o Häkkinen veio com ele. Schumacher. Ele está ali atrás do Zanardi ali.
Schumacher manda atrás de Zanardi. Exatamente, ele manda na corrida, ele faz o que quer e ainda deixa claro que se ele quisesse, ele ganharia a corrida com o pé nas costas. E tem essa, pode até ser obrigado a ganhar a corrida se o Irvine não conseguir tirar essa diferença aí para fazer o pit stop e voltar em primeiro. Olha só como ele perde tempo ali. Voou um pedaço de alguma coisa ali. Olha, o Schumacher tenta deixar o Zanardi entre ele e o Hakkinen. Mas o Hakkinen vem junto. Perdeu mais tempo ainda. Vamos ver essa vantagem. Vamos ver essa vantagem. Era de 13, 15.2. Saiu de 13 para 15.2. Olha o Schumacher fazendo a ultrapassagem. O Hakkinen fica por dentro. E o Schumacher tira o pé no meio da curva. E deixa o Irvine embora. É o dono da prova na Malásia, Schumacher, trabalhando para Ed Irvine. E vai indo embora, e vai na frente primeiro. Ele tem que abrir mais de 20 segundos para ter tempo de dar uma paradinha ali. Se é que tem que parar. Já é 16.7 em meia volta, mais de um segundo. E o Hakkinen não toma atitude nenhuma. É a mesma atitude de incompetência que ele teve na chuva. Ele fica ali atrás. Agora ele começou a botar o bico no carro. Ou vai, amigo, ou não vai a lugar nenhum. Agora ele realmente vai ter que tomar essa decisão de pelo menos tentar a ultrapassagem. Se o Schumacher jogar o carro para cima dele, aí é uma outra história. E o Schumacher está fazendo tudo que o Irvine precisa, mas o Irvine, mesmo não andando muito rápido, porque ele nem tem a volta mais rápida da corrida, ele está conseguindo essa diferença só à custa do Schumacher. O Schumacher, quando fazia isso para vencer a corrida, fazia por si mesmo. Houve uma delas, inclusive, que ele acabou até errando, porque ele tinha que andar muito rápido, errou, saiu da pista e ainda recuperou em tempo de ganhar a corrida. O Irvine corre sempre o risco de um erro, tendo que andar forte como ele está andando, no ritmo que a corrida exige para ele tentar vencer. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Poupança Real, para quem pensa no amanhã. 18 voltas para o final. Aí você vai vendo o Schumacher e o Hakkinen, restando 18 voltas para o final. Fica muito claro, toda a pinta disso, que os dois vão até o final e que o Irvine tem que abrir para fazer uma parada. Essa vantagem agora é 17.2. 41,2 última volta do Irvine, 43,3 a volta do Hakkinen. 2 segundos e 1/10 numa volta só. Você ter um escudeiro numa corrida é sempre um bom negócio. Agora você ter um escudeiro como o Schumacher é um luxo, né? Aí passa a ser um luxo muito grande. Quem corre mais risco de morrer num assalto? As pessoas que carregam armas ou as que andam desarmadas? Uma pesquisa inédita nesse domingo no Fantástico. Sempre aí, Schumacher na frente de Mika Hakkinen. E o Irvine acelerando o que pode para abrir. Para o que tudo indica ter a possibilidade. Dá uma paradinha no box. Bota o combustível ali e vai embora. A diferença já sobe para 18.7. Isso é do Irvine para o Hakkinen, mas é praticamente a mesma para o Schumacher, porque está logo ali atrás o Hakkinen em relação ao Schumacher. Veja só, 39 voltas completadas. Vamos ver a vantagem agora. Agora que eles vão entrar na reta. Estão fazendo o cotovelo para entrar na reta. O Irvine já passou uma semana ali. 17 a placa. Estão mostrando para o Schumacher. Só que é de 18.3. E para o Hakkinen, que é o que interessa, 19 segundos. Rubinho vai para sua segunda parada no box. Rubinho que vem na quarta posição, vai para sua segunda parada no box. 18.3 a vantagem de Irvine para Schumacher. 19 segundos a vantagem de Irvine para Hakkinen, que vem na terceira posição. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Corsa, o carro mais vendido do mundo. Aí você tem lá a repetição, olha, passando reto ali. É Villeneuve. Agora dá pra ver. Na hora que eles acharam o foco na transmissão, que o câmera conseguiu dar foco. Olha como ele volta. Ele foi para tentar passar
O Wurz, ele foi lá fora, girou na terra, girou na brita, girou na terra, voltou, quase pega Benetton de novo e sujou a pista toda ali, né? Deixou encrenca para quem vem atrás. E o Schumacher sempre com o Hakkinen ali atrás. Eu confesso que me incomoda essa atitude passiva demais do Mika Hakkinen. Ele fica ali atrás do Schumacher. Quero ver se é um Schumacher que está ali em terceiro, se ele fica sossegado ali atrás, se era um Ayrton Senna que estava ali em terceiro e ficava sossegado ali atrás, se era um Leão Nigel Mansell que estava ali em terceiro, se ele ia ficar sossegado ali atrás. Aí Schumacher que é o segundo, Hakkinen que é o terceiro. Vamos ver nessa volta, mais uma volta completada, a vantagem que era acima dos 18 segundos. Irvine passou, passam Schumacher e Hakkinen, 18.7, não sobe tanto assim a vantagem nessa volta. O Irvine pode ter tido algum retardatário para ultrapassar, e com isso perdeu algum tempo. O Rubens Barrichello volta na sexta posição. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Herbert é o quarto, Alesi é o quinto e Barrichello vem na sexta posição. Às 9 da manhã tem esporte espetacular para você. Frente em sétimo, Wurz em oitavo, Pedro Paulo Diniz na nona posição. O Villeneuve vem ali em décimo, você viu o Villeneuve daquela rodada, o Pedro Paulo ganhou uma posição. Vem na nona posição, Pedro Paulo Diniz. E sempre o Schumacher na frente do Mika Hakkinen. Ferrari está pronta para troca, é pouco, hein? 18.7 é pouco. Com toda essa ajuda aí do Schumacher, tá pouco. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver o trabalho da Ferrari, né? Quanto tempo vai perder nos boxes o Irvine quando entrar. Ganha uma nova emoção a corrida. O Schumacher ali na frente do Hakkinen. E vamos ver que hora vai entrar o Irvine. Hakkinen deu uma errada ali, ficou para trás. Abriu o Schumacher. A diferença agora é de 20 segundos. Entre o Irvine, que é o primeiro, e o Mika. O Irvine foi pro box. Aí vem o Irvine. Olha a Ferrari trabalhando. Tô com a impressão que é pouco, hein? Tô com a impressão que é pouca vantagem. Vamos ver a Ferrari. Aproveita, troca os pneus. Aí ela trabalha rápido. 6 segundos para trocar pneu. Essa é a Ferrari para trocar pneu. Olha o Irvine. Passa o Schumacher, passa o Irvine. Tô dizendo que era pouco. Por mais que tivesse feito, olha como eles vão passando. O Irvine vai voltar próximo, hein? Ele vai ter a seguinte vantagem. Depois de uma volta, com o pneu aquecido, ele vai ter pneus mais novos do que o Mika Hakkinen. E vamos ver essa briga. Agora sim. E o Schumacher vai segurar. Vai segurar para o Irvine chegar. Isso você não tem dúvida. Schumacher agora, a essa altura, o Jean-Claude deve estar dizendo para ele: Schumacher, dá mais... Olha o Alesi chegando no box. Dá mais uma seguradinha aí. Tira o pé mais um pouquinho, que o Irvine chega. Aí depois, amigo, a encrenca dos dois. Vamos ver se o Irvine vai para cima do Mika Hakkinen ou não. O Mika Hakkinen apostou nisso aí, ó. Ele ficou quietinho ali atrás apostando nisso. Olha só, Schumacher, Mika, e lá vem o Irvine. Já o Irvine chega. Aí o Schumacher vai liberar para os dois e diz: agora, meu amigo, eu fiz minha parte. Eu vou me embora para ganhar essa coisa aqui, vocês se virem aí. Na verdade o Hakkinen apostou nisso em termos de posições, mas apostou numa diferença muito maior, numa vantagem maior em relação ao Irvine. Agora, como o Schumacher vai segurá-lo e o Irvine vem para a briga, o Hakkinen tem que mudar de atitude totalmente, e certamente agora alguém na McLaren vai dizer para ele, pro rádio: meu amigo, você está decidindo o campeonato nessa corrida, porque o Irvine vem para a briga, o Schumacher segurando, quer dizer, 2 contra 1, ele vai ter que de qualquer forma agora tomar a decisão de assumir essa ponta. Vamos lá para as voltas finais que vão ser de arrepiar, hein? Não acredito que o Irvine tenha uma atitude muito acadêmica ali atrás. Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Irvine é o terceiro. Aí o Schumacher, agora ele vai continuar nesse ritmo para permitir a chegada do Irvine. O Irvine ficou para trás nessa volta porque ele vinha com os pneus frios. 2.7 a vantagem de Hakkinen para Irvine. O certo, Galvão, é que na verdade até o Schumacher agora prefere que o Hakkinen ataque, porque isso ele seria um pretexto para ele acelerar mais e ganhar a corrida. Ele também não pode ficar nessa de se sujeitar a dar a vitória à McLaren. Restando 14 voltas para o final, no total de 56 voltas. O Irvine não chega. Vamos ver o tempo da volta do Schumacher. Porque ele pode estar apertando o ritmo agora. Porque o Irvine vai ficando longe ali.
Aí você vai vendo o Schumacher, o Hakkinen logo atrás. E o Irvine tentando chegar. Schumacher virou 41,7. Ele estava virando 43,7. Ele já entrou em ritmo de vitória. E olha como ele vai abrindo. É o show do Schumacher. Ele assim, estou aqui porque quero. Porque a hora que eu quiser eu vou me embora. Ganho essa corrida, sou melhor que todo mundo. Eu ganho a hora que eu quiser. E olha só agora. Ele está virando 43,7 e passa a virar 41,7. Agora aí não estou entendendo essa história. Que ele tinha que segurar um pouco mais. Porque o Hakkinen vem atrás dele. O Hakkinen tem como acompanhar. Vem como 41,9. Agora o jogo está para a McLaren. Porque o Irvine não tem condições de chegar ali. O Schumacher tinha que segurar para o Irvine chegar na briga. Olha o Irvine vindo ali atrás. Mas qualquer pretexto que ele tivesse para poder acelerar, ele iria acelerar. Schumacher e Hakkinen viraram 1,41,6 e o Irvine virou 1,42,4. Você vê o Irvine ali atrás. Acho que o Schumacher falou assim, ó, Irvine, quer saber de uma coisa? Estou aqui andando devagar, ajudando você há 1h30. Você não teve competência de abrir 25 segundos? Azar seu, vamos embora. Dá a impressão de ser por aí. Aí o Alesi. Teve o Alesi que vem na 5ª posição. Barrichello é o 6º, Pedro Paulo Diniz é o 8º colocado. Já nós vamos para as 12 voltas finais. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Postos Ipiranga, aqui tem muito mais para você. Vamos ver o que pode acontecer nesse final, Reginaldo. Porque eu confesso que eu imaginava que o Schumacher queria tirar mais ainda o pé para o Irvine colar no Hakkinen. Aí sim, colou o Irvine no Hakkinen, aí o Schumacher sai, vai embora. Ele tem condição de ser mais rápido que os dois. Então ele segura, o normal me pareceria isso, segura. O Hakkinen vem, o Irvine cola no Hakkinen, ele aperta. Aí ele aperta e vai embora. E deixa a briga para os dois. Mas ele apertou antes, ó, se mandou. Deixaria a briga para os dois. E caso o Irvine ganhasse a briga, então ele poderia até inverter a posição de novo. Até aí estava tudo no script. Essa agora, confesso que me pegou de surpresa. E veja que o Schumacher vai e o Hakkinen vai junto. Será que o Mika Hakkinen pode parar mais uma vez? Eu fiquei na cabeça com aqueles menos de 8 segundos de combustível. Porque o cronômetro correu um pouquinho. Apareceu lá 8,7, mas ele estava se movimentando e o cronômetro estava andando. Alguém bobeou ali para travar o cronômetro. Menos de 8 segundos. Ou o sinal, quer dizer, quando alguém bobeou, que eu digo, é o sinal, o sensor, alguma coisa, ele estava em movimento, o cronômetro andou. Mesmo 8,7 àquela altura. Não acredito que ele faça outra parada. Não acredito, porque senão a postura dele na corrida não poderia ser essa. O Villeneuve que jogou aquela grama toda na pista ali, ó. Aí você vai vendo o Schumacher. Vamos ver o tempo da volta de Schumacher. E vai aumentando a diferença. O Schumacher virou 41,6, o Mika Hakkinen 41,4. Tem carro, Mika Hakkinen, para andar até mais rápido. Schumacher, Hakkinen e Irvine. Mas não deu, essa não deu para entender, Reginaldo. Confesso que não deu para entender. Imaginei realmente que o Schumacher fosse segurar para o Irvine chegar. Aí ele se mandava e deixava os dois brigando. Mas é por aquilo mesmo, por aquele caminho que você disse. Ele segurou enquanto deu. O Irvine precisaria ter competência para tirar 25 segundos, mais ou menos, para fazer o pit stop e voltar em primeiro. Não teve, como várias vezes o Schumacher nessa mesma situação teve. E aí não chega. Aí ele tem que também cuidar da sua própria corrida e tem que cuidar da Ferrari no campeonato de construtores. Mika Hakkinen está andando mais rápido que Schumacher, 1,41,9. O Schumacher 1,41,6. O Mika Hakkinen também, ele pode estar puxando o Mika aí, trazendo o Mika num ritmo mais forte que ele estava andando o tempo todo, tentando induzir o Mika no erro. Tem muitas voltas pela frente, pode segurar mais à frente para vir o Irvine, mas é estranha essa posição. Se terminasse assim, terminando assim, o Schumacher faria os 10 pontos, o Mika Hakkinen faria 6, indo para 68. E o Irvine faria 4 pontos, indo para 64. E a diferença que é de 2 pontos, aumentaria para 4.
E poderia ir, se o Irvine chega numa briga com o Hakkinen e porventura ultrapassa o Hakkinen, o Schumacher pode permitir uma ultrapassagem do Irvine. O Irvine vencendo a prova faria 10 pontos. E o Hakkinen chegando em terceiro faria 4 pontos. Aí a diferença de 4 pontos seria para o Irvine. Por enquanto o Mika Hakkinen está aumentando de 2 para 4. Mas de qualquer forma deixa a briga para o Grande Prêmio do Japão em Suzuka. E aí realmente ficaria pela vitória, sendo que ainda que o Irvine ganhasse a corrida lá, ele iria para 4 vitórias, o mesmo número de vitórias que tem o Hakkinen hoje, supondo que ele não ganhe que o Hakkinen. Teve ali o carro do Pedro Paulo Diniz sendo retirado. Ele deu uma rodada, foi na brita, abandonou a prova. Eu já vi o carro e ele fora do carro. O Hakkinen tem 4 vitórias, e aí a coisa poderia se decidir no número de segundos lugares, caso o Hakkinen obtenha essa posição no Japão, porque ele ficaria com 3 e o Irvine tem 2. Mas por que todo esse trabalho do Schumacher segurando o Hakkinen a prova inteira e agora não o faz, não permite a chegada do Irvine? Fica difícil encontrar uma explicação. Porque para isso, ele não precisava ter segurado, andava no ritmo normal, o Irvine estava de terceiro, mais longe que isso, é claro, mas estava na terceira posição. A 4ª posição do Herbert não estaria incomodando o Irvine, não precisaria ter segurado tanto tempo, olha só. 41,7 o Hakkinen, 42,1 o Irvine. 41,6 o Hakkinen, 41,6 também o Irvine. 41,4 o Hakkinen, 42,0 o Irvine. O Irvine estava andando mais rápido que isso, claro, com o carro mais leve no final antes da parada. E os pneus mais novos, ele não consegue, com o novo set de pneus, voltar ao mesmo ritmo que tinha quando parou. E o Schumacher, que estava andando 43,7, 43,8, está andando 41. Aí você está vendo o Villeneuve. Eu falei no campeonato de construtores, a situação atual, a McLaren tem 110 pontos, a Ferrari 102. Na posição em que estão, olha a McLaren pronta para uma parada. Eu estou dizendo que aqueles 8 segundos, o cronômetro andou, aquilo era menos de 8, não era possível ter combustível para ir até o final. Olha, na posição que estão atualmente, Hakkinen, Schumacher e Irvine, as duas equipes ficariam empatadas em 116. Mas, se tiver que parar o Hakkinen, então aí a coisa muda mesmo. Se tiver que parar o Hakkinen, muda tudo. Aí o Schumacher pode até ser obrigado a parar também, mas o Schumacher, a parada do Schumacher foi de 10,9. Foi de 11. Olha o Hakkinen no box, olha o Hakkinen no box. Era muito pouco tempo de combustível, não era problema de pneu. O Schumacher ficou 11 segundos quando parou. O Schumacher recebeu 11 segundos de combustível. O Hakkinen menos de 8. Aí então que não dá para entender a passividade do Mika Hakkinen atrás do Schumacher. O Schumacher segurando daquele jeito. Ele apostando numa parada só, tudo bem. Para fazer 2 paradas? Aí você vem, depois de 47 voltas para um total de 56. Schumacher é o primeiro, Irvine é o segundo, Herbert é o terceiro, Hakkinen é o quarto, caiu para a 4ª posição, Mika Hakkinen. Schumacher ali à frente do Irvine. E vamos ver se o Schumacher sai para a vitória ou deixa a vitória para o Irvine. Nesse caso, o Irvine estaria fazendo 6 pontos, indo para 66. O Mika Hakkinen fazendo 3, indo para 65. O Irvine entraria com um ponto de vantagem. Se o Schumacher permite a vitória do Irvine, ele pode ir para 70 pontos, deixando o Mika Hakkinen com 65. E chegar com a vantagem aí importantíssima. E aí, uma vantagem importantíssima, porque ela é maior do que aquela coisa de primeiro e segundo. Aí não bastaria a vitória para o Mika Hakkinen. Uma vitória do Hakkinen com o Irvine em segundo daria o título para o Irvine. Muda toda a conta da decisão do campeonato. Agora, amigo, para quem vai fazer 2 paradas, ficar 700 mil voltas atrás do Schumacher sem tentar passar, quer que caia do céu? Pois é, ele se satisfez com uma posição que realmente não era a que ele precisava, não é a posição e não é a situação de um campeão do mundo lutando pelo bicampeonato de jeito nenhum. E o Schumacher, segundo o que ele mesmo falou, certamente vai ter que deixaria agora o Irvine passar para o Irvine ganhar a corrida. O Schumacher já virou um 42,1, o Irvine já virou um 41,6. Começa a aproximação lenta, para que não seja aquela coisa escandalosa. Mas começa a aproximação do Irvine ali em relação ao Schumacher. 4,8
a vantagem de Schumacher para Irvine na volta anterior. Vamos ver na próxima volta quanto vai chegando o Irvine. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica Pilsen, onde tem festa, tem Antártica. Aí está Schumacher voltando à Fórmula 1 e mostrando: o bom sou eu, amigo. Se não tivesse quebrado a perna na Inglaterra, esse título era meu. Ditando o ritmo da corrida, mandando na corrida, determinando quem anda em primeiro, quem anda em segundo, quem anda em terceiro. Ele faz a dele, determina dos outros. Um show de Schumacher na Malásia. E ainda vai escolher quem é o vencedor da corrida. Ainda tem o direito de escolher. Sem dúvida ele já teria ganho esse título, mas teria ganho há muito tempo pelos erros que o Hakkinen cometeu, que a McLaren cometeu. Aí vem Schumacher na primeira posição. 4.8 era a vantagem de Schumacher para Irvine na volta anterior. Vamos ver agora. Vai passando para completar mais uma volta Schumacher. Passa Schumacher lá, vem o Irvine ali. 49 voltas completadas, restando 7 para o final. Era de 4.8 a diferença, 5 aumentou. Aumentou, o Irvine não chegou não. E olha o Hakkinen atrás do Herbert ali. O Herbert é o terceiro colocado. Depois vem o Hakkinen. Veja só, Schumacher. Irvine é o segundo. Aí passa o Herbert, terceira posição. O quarto é Hakkinen. A quinta posição será de Rubens Barrichello. O Herbert não deixou não, achei que ele ia abrir. Achei que ele ia abrir para o Mika Hakkinen. Porque o Hakkinen está lutando pelo título. Mas está brigando pelo pódio o Herbert, que vem de vitória e está brigando por outro pódio. E o Herbert vai ter uma parada com o Irvine no próximo ano, dentro da Stewart. Então ele está mostrando pro Jack Stewart, ó, tá vendo? Deixa comigo que eu sou bom. Ganhei a corrida e vou pro pódio. Aí Zanardi. Agora menos de 7 voltas pro final e estranhamente o Schumacher não deu aquela tirada de pé não. Ele na volta anterior teve meio segundo que o Irvine tirou e nessa o Schumacher foi 2 décimos mais rápido do que o Irvine. A diferença de 4.8 subiu para 5. Como disse o Reginaldo, o Schumacher, além de dominar a corrida inteira, ditar o ritmo dele e dos outros, olha o Villeneuve fora aí, está com o direito de escolher o vencedor. Aí a briga, Johnny Herbert segurando na frente de Mika Hakkinen. Esse pontinho faz uma diferença, amigo. Terceiro lugar são 4 pontos, quarto lugar são 3 pontos. Esse ponto pode fazer diferença do direito dele depender só dele no Japão, o Mika Hakkinen, ou ter que contar com o resultado negativo do Irvine. Em carro saindo é exatamente o Villeneuve, quando passava a reta ali. Vamos nos aproximando do final da prova. São 6 voltas para o final. O Schumacher virou 1:41.6. O Irvine virou acima de 1:43. 1:43.074. Parece que vai ficar por isso mesmo, hein? Tá bom demais, tá lucro pro Irvine. Schumacher em primeiro, Irvine em segundo. Ou será que o Schumacher vai tirar o pé? Você se lembra da corrida do Ayrton Senna com o Berger? Quando o Ayrton fez a última curva. Tivemos um probleminha com o sinal. O erro de lá, né? Aquilo chama color bar. Alguém botou o dedo no botão errado, entrou aquela coisa toda colorida. Aí nós tivemos que cortar por uma imagem de garantia aqui. Uma imagem de emergência. E a TV da Malásia devolveu a imagem da corrida. Ela substituiu os carrinhos por aquelas faixas coloridas. Mais uma da geração da corrida. O Hakkinen precisa muito desse ponto aí, precisa muito de ultrapassar o Herbert para conseguir a terceira colocação. A diferença é essa. Ele ficaria ou com 66 pontos ou com 65, levando-se em conta que o Irvine pode vencer indo para 70, e os dois chegariam no Japão em condições de lutar. Aí sim o Hakkinen lutando pela vitória para 76 e o Irvine pelo segundo lugar também para 76. Só que o Irvine seria o campeão, por aí ficar com 3 segundos lugares contra 2 do Hakkinen na temporada. Hakkinen abre ali a trajetória em relação ao Herbert. O Herbert vai segurando, vai sustentando. O Herbert em terceira posição, tá na dele. Aí daqui o outro tá brigando pelo campeonato. Tá na dele, tá certo o Herbert. São os pontos também que quer a Stewart para poder passar ao Williams no título dos construtores. É fundamental para a Stewart essa posição do Herbert na briga da Stewart com a Williams, para que ela possa ser quarta colocada no campeonato. Mas aí não tem moleza não. Mika Hakkinen está lutando pelo título
Mas esse ponto também faz diferença para Stewart. Aí Schumacher, será que ele vai vencer? Qual é a sua aposta? Ele vai vencer ou ele tira o pé no final? Depois da última curva, como fez Ayrton Senna no Grande Prêmio do Japão, quando fez a última curva e tirou o pé, praticamente parou o carro, para que aí sim o Berger viesse, passasse e vencesse. Num trato que ele tinha feito anteriormente e que o Ron Dennis vinha insistentemente lembrando a ele pelo rádio. Foi só depois da última curva, dizendo assim, sou campeão, não ganhei porque é vez do Berger ganhar. E tirou o pé. O Schumacher pode fazer a mesma coisa, mas hoje estão de olho nisso, questão da desportividade. Então o Schumacher teria que começar a tirar o pé agora para permitir uma aproximação do Irvine. Do Irvine em relação... Teve uma volta de problema ali o Irvine. Você vê, 41,9, 43,0 e agora 41,8. A comparação que interessa não é essa do Irvine com o Hakkinen, que está lá na quarta posição, o Irvine segundo. E sim a comparação do Schumacher com o Irvine. 6,7 a diferença. Do Schumacher, que é o primeiro, para o Irvine, que é o segundo. Vamos ver agora quando completa essa volta. Vamos ver quanto tempo gira o Schumacher. Aí a Ferrari fazendo a dobradinha. A FIA está realmente de olho nessa história de dobradinha. 1,44,8 virou o Schumacher. 1,44,8. 1,42,6 o Irvine. A diferença cai para 3,9. Começou a tirar o pé o Schumi. O Irvine vai ganhar a corrida. O Schumacher começou a tirar o pé. A FIA deu vários avisos aí durante o ano de ficar de olho nessa história. A coisa tem que ser muito bem feita. E, inclusive a McLaren, na corrida de Spa, na Bélgica, permitiu que o Coulter vencesse com o Hakkinen em segundo. Por causa disso. Aí, o pessoal da Ferrari olhando, prestando ali atenção. A dobradinha, sinal de positivo, você viu ali. Na aproximação do Irvine, 2,2. Schumacher mostrou, deixou claro, a corrida foi minha. Dominei os treinos, fiz pole position, botei 1 segundo de vantagem em cima do Irvine, larguei na ponta, deixei passar, segurei o Hakkinen, fui para a ponta de novo, abri, mostrei para o mundo inteiro que eu ia ganhar e agora vou deixar o Irvine ganhar. E o Irvine vai chegar com uma vantagem muito grande no Japão se confirmar a vitória. Aí o Irvine já indo embora. Já indo embora. Em relação ao Schumacher. E a TV da Malásia fez um favor de não mostrar para ninguém. Conseguiram. Agora eles conseguiram. Era só deixar a câmera no Schumacher para esperar o Irvine passar. Agora eles conseguiram bater o recorde mundial. A ultrapassagem do Irvine no Schumacher, ninguém viu. E olha, foi de uma forma que o Schumacher parou, cara. Parou para dizer assim, ó, passa, não encosta em mim não. Schumacher é aquela coisa, mostrar claramente o que acontece. E o Frentzen está aí, ó, na 6ª posição. Uma importância transcendental o Frentzen na 6ª posição. E o Irvine está lá na frente. O Irvine é o primeiro, o Schumacher é o segundo. Mais uma vez pedimos desculpas ao telespectador que fica acordado até essa hora da madrugada. Lembrando que a geração é da TV da Malásia. A primeira vez que eles transmitem uma corrida de Fórmula 1. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo, Herbert é o terceiro, Hakkinen é o quarto. O Ed Jordan. Barrichello é o quinto, Frentzen é o sexto. Vamos para o final da prova. Terminando assim, o Irvine vai para 70 pontos. E terminando assim, o Hakkinen vai para 65. E a vantagem passa a ser muito grande de 5 pontos para o Irvine. E não é só Irvine. Tem Irvine e tem o Schumacher. Para quem sabe repetir a história toda no Grande Prêmio do Japão. Agora, amigo, que dor deve estar dando de cotovelo no Schumacher tudo isso. Ele que trabalhar, investir uma fortuna em cima dele para ele ser o homem a levar a Ferrari a um título 20 anos depois. E ele pode ser tão importante aí nessa decisão para ser o homem a ajudar o Irvine a levar a Ferrari para o título. Tinha razão o Irvine quando disse que com o Schumacher voltando, as chances dele no campeonato aumentariam muito. Não, ficou claro aí. Ficou absolutamente claro. Uma corrida inteiramente do Schumacher. Vamos para as últimas voltas. Você vai vendo o Rubens Barrichello, que tem a 5ª posição, em frente é o 6º. Eles estão na volta de número 53. Quando Irvine terminar esta volta, serão 3 voltas para o final. Irvine é o primeiro, Schumacher é o segundo, Herbert é o terceiro, Hakkinen é o quarto. Rubens Barrichello virou um 41,0. O Frentzen virou um 40,6. Você vê como estava andando lento o Irvine realmente, virando 42. Schumacher teve que virar 44, 45 para permitir a aproximação do Irvine. Tanto o Barrichello quanto o Frentzen vem andando bem mais rápido ali. Barrichello, que é o 5º colocado, o Frentzen é o 6º. São 2 voltas agora para terminar.
Então eles completam a volta de número 54. O Will Hakkinen faz a ultrapassagem em cima do Herbert, isso muda a história da decisão. Muda a história da decisão. Porque com isso o Irvine vai para 70 pontos e o Hakkinen em terceiro faz 4, vai para 66, a diferença é de 4. Volta a depender só dele, o Mika Hakkinen, para a decisão lá, de acordo com o número de vitórias. Vamos ver, Reginaldo, quantas vitórias tem o Hakkinen até agora? Pois é, o Hakkinen tem 4 vitórias no ano e o Irvine ficaria com 4. Com 4. Se o Hakkinen vence lá, vai para 5. Não, só que o Hakkinen precisaria só da vitória dele. Ele passa a depender da vitória dele. Essa é a diferença fundamental na conta. Fundamental, por isso ele realmente ele deixou de atacar o Schumacher todas as vezes que ele precisou. Agora era simples atacar o Herbert, não estava atacando, resolveu fazer um ataque no final, que a TV também não mostrou, mas foi o importante da corrida nesse final. Aí vem o Irvine, daqui a pouco ele vai abrir a última volta e o Schumacher vem ali atrás dele. O Schumacher se aproxima, o Schumacher vem para longe, o Schumacher chega de novo. O Schumacher está curtindo um barato ali também, está mostrando para todo mundo. Vai ganhar porque eu deixei, senão eu ia embora, sumia da corrida. Aí o Irvine em primeiro, o Schumacher em segundo e o Hakkinen vem em terceiro. Mas essa ultrapassagem do Hakkinen em cima do Herbert muda a disputa na última prova. O Hakkinen em quarto não iria depender só dele. Em quinto ele passa a depender dele. Porque se ele vence, se ele vai hoje a 66, ele vence e vai a 76. O Irvine está com 70, vencendo essa prova. Chegando em segundo lá, vai a 66. E teria 5 vitórias. O Mika Hakkinen contra 4 vitórias do Irvine. Então é diferente. Só que tem Schumacher. Pois é. Aí o que acontece? Schumacher ganha a corrida, acabou para o Hakkinen e o Irvine chegando em segundo. Ou chegando em terceiro. Se o Schumacher ganha a corrida, o Hakkinen faz segundo, o Hakkinen faz 6 pontos. O Irvine faz terceiro, faz 4, abaixa 2 dessa vantagem de 4. Então lá sim, Schumacher pode ir embora para ganhar, o Mika pode ser segundo e o Irvine pode ser terceiro. Passa a ser cômoda a situação de Irvine. As emoções ficam realmente para o Grande Prêmio do Japão. O Grande Prêmio da Malásia foi um grande, enorme, monstruoso show de habilidade e pilotagem de Schumacher. Mas a vitória vai ser de Irvine. Ele vai para 70 pontos para assumir a liderança do campeonato. Hakkinen em terceiro vai para 66. E a Ferrari vai com 4 pontos à frente para a decisão, para tentar um título que não conquista há 20 anos. A imagem da decepção ali no box da McLaren. Aí Irvine com todo o cuidado do mundo. Você está vendo o Schumacher, o Irvine está logo na frente. Aí o Irvine, agora sim, acharam o Irvine. Só falta perder a bandeirada, né? Aí vem o Irvine com o Schumacher logo atrás. É a última volta, a última das 56 voltas. Deu certo o trabalho da Ferrari. Tímida a atuação de Mika Hakkinen, para quem precisava de 2 paradas. Para uma só estava ótimo, para 2 foi tímida. Aí vem eles, vai terminar, Irvine para vencer. Vence a de Irvine o Grande Prêmio da Malásia. Schumacher é o segundo dobradinha da Ferrari. Schumacher dá um show, a Ferrari vibra. Olha só a expressão da aérea da mulher do Mika Hakkinen, sabe que a coisa se complicou. O Irvine vence, tira o pé e deixa o Schumacher passar na frente, como quem diz assim, vai você na frente que a vitória na verdade foi sua. Hakkinen em terceiro. Herbert vem ali na 4ª posição e já completa. Outra vez a expressão da aérea. Rubens Barrichello ainda não passou, ainda não fechou para ser o 5º colocado. Rubens Barrichello é o 5º, outra vez ele chega uma posição atrás do Herbert. E a 6ª posição ele Frentzen. São os 6 primeiros. Vitória de Irvine, que vai com 4 pontos de vantagem para a decisão no Japão. E vai com toda a força de Schumacher, que fez o que quis na prova. A vitória de Irvine, ele é o vencedor. Já já voltamos com o pódio. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Bem, amigos da Rede Globo, agora nós estamos vendo, agora sim, o momento em que o Irvine cruza, vibra, ergue o braço, porque na tomada original a imagem era apenas do diretor de prova dando a bandeirada. Você está vendo a classificação do campeonato, que passa a ter o Irvine com 70 pontos contra 66 pontos do Mika Hakkinen. O Frentzen foi para 51, acabou. Agora a história é realmente, Reginaldo, entre Irvine, olha só o Irvine, agradecendo o Schumacher. Aí agradecendo realmente. E o Schumacher é o dono da festa, amigo. O Irvine ganhou e saiu do quadro. Fica lá, o Schumacher é o dono da festa. E o agradecimento do Irvine pro Schumacher ali. Foi um show. Poucas vezes se viu na história, Reginaldo,
um piloto dominar uma corrida dessa forma? Com toda a justiça, o Irvine teve que sair mesmo e deixar o Schumacher em primeiro plano, porque ele foi o dono da festa. E a Ferrari vai para o Japão com 4 pontos de frente, e Schumacher fica liberado para tentar a vitória, aí ele pode ganhar, o que nessa aqui ele não podia. E o Hakkinen, se vencer é campeão, se vencer no Japão. Se o Schumacher vencer, mesmo com o Hakkinen em segundo, isso que é importante, o Irvine precisaria apenas de um 4º lugar. Quer dizer, nessa corrida, hoje aí está mais do que provado, o Schumacher é disparado o melhor piloto do mundo. Ele fez o que quis, determinou as circunstâncias da corrida e ainda decidiu quem iria ganhar esta corrida e provavelmente acaba decidindo também quem será o campeão do mundo. As chances de Irvine, que pareciam poucas depois do Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, passam a ser gigantescas. Tá certo. Se o Hakkinen ganhar, é campeão. Mas para o Hakkinen ganhar, ele tem que ganhar do Schumacher. E a pista não é ruim para a Ferrari e Suzuka. Então, para ele ganhar, ele tem que ganhar do Schumacher. Não é ganhar do Irvine. Ele tem que ganhar do Schumacher. Porque se o Schumacher ganhar a corrida, o Hakkinen for segundo, faz 6 pontos. Ele tem 66, vai para 72. O Irvine, sendo terceiro colocado, ele tem 70, vai para 74. Se ele for 4º colocado, ele vai para 73. Ou seja, Mika Hakkinen sendo o segundo, o Irvine pode ser até 4º, ele não precisa nem brigar com o Coulthard. Basta o Schumacher ganhar a corrida no Japão, que praticamente dá o título ao Irvine. Para ele correr tranquilo, deixando as McLaren se embolarem lá na frente para chegar em 4º lugar. Schumacher pode dar o título com a vitória. Deu o título porque deu a corrida, deu o título. Deu a possibilidade do título porque deu a corrida para o Irvine. E pode dar o título com a vitória. E a gente fica aí esperando pelo pódio. A presença dos pilotos ali no pódio nessa tomada aérea. Aí o Jean Todt, a vibração do Jean Todt. A mulher do Schumacher. Ali a mulher do Schumacher ali, com o Jean Todt. O primeiro-ministro da Malásia vai entregar todos os prêmios do pódio. Ali atrás você viu a irmã do Irvine, que além de tudo é nutricionista e fisicultora do Irvine. Estava lá a irmã do Ed Irvine, logo ali atrás. E é um momento muito especial da Ferrari. Está se aproximando um momento que a Ferrari aguarda há 20 anos. Que um piloto da Ferrari possa ser campeão do mundo. Aí a festa da Ferrari. A festa da Ferrari. Estava chorando de emoção ali o italiano. Dando graças a Deus do retorno do Schumacher. E não é o Jean Todt que vai ali. Quem está ali é o engenheiro do carro do Irvine. O engenheiro do carro do Irvine, então não vai o chefe da equipe, dessa vez vai receber o troféu de equipe. O engenheiro do carro do Irvine é uma homenagem ao trabalho que ele fez. E vamos lá. Ao hino britânico, que serve para Irvine e serve para a equipe. E depois, ele é da Irlanda, depois vem o hino italiano. A festa da Ferrari em Kuala Lumpur, na Malásia. Aí o hino italiano, a felicidade dos italianos da Ferrari. Um momento especialíssimo na Fórmula 1 em 99. Olha como o engenheiro da Ferrari canta o hino a plenos pulmões ali no pódio. Ed Irvine até meio sem jeito ali para vibrar.
porque ele sabe, evidentemente, mas de qualquer forma, esse é um trabalho de equipe. Irvine, mais uma vitória, 4ª na temporada. Irvine, 4 pontos na frente para decidir o título no Japão. Primeiro-ministro da Malásia entrega ali o troféu. O honorável Dr. Mahathir Mohamad, primeiro-ministro da Malásia, entrega também o prêmio para Schumacher, o dono da festa. Um show de Schumacher. E o Hakkinen estava ali sentado. O Hakkinen também está arrasado fisicamente por causa do calor. Pode ter influído até na performance do Hakkinen na corrida. Ali exausto realmente o Hakkinen, mas também tem o desânimo, que ele sabe que a situação ficou ruim. Então a história é essa. Daqui a 15 dias, 2 finais de semana, também na madrugada de um sábado para domingo, a decisão da Fórmula 1 em 99, o Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Schumacher faz a festa com o Irvine. Ali os dois. Schumacher deu a vitória para o Irvine, pode estar dando o título esperado há 20 anos pela Ferrari. E vai com a vantagem de 4 pontos. Vai com a vantagem de 4 pontos. Irvine em cima de Mika Hakkinen. Se Hakkinen vencer, é campeão. Se ele for segundo, o Irvine pode chegar até em quarto. Se nenhum dos dois chegar, Irvine será campeão do mundo e a Ferrari fará um campeão do mundo 20 anos depois. Ergue o braço, Irvine. A Ferrari comemora a vitória e se aproxima de um título 20 anos depois de Scheckter ter conquistado o título em 1979. Daqui a 15 dias, o Grande Prêmio do Japão. Daqui a pouco, 9 da manhã, as emoções do esporte espetacular. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.